O que quer dizer é que hoje, dia 16, no Pode Falando 16, a gente tem a honra de receber, olha... Algumas curiosidades eu vou ter que ler aqui, porque é muita coisa. Não, tem que ler, senão a gente perde uma informação importante. É muita coisa. Ó, foi baliza, bailarina. Foi do Grêmio Estudantil, representante de turma e rainha da primavera. Na maior parte do tempo, faz dieta e jejum para compensar a comilança do trabalho. Formada em instrutora de yoga. Já teve de almoçar 4 ou 5 vezes em restaurantes diferentes. Difícil isso, no mesmo dia, hein? imagina. No mesmo dia. Tem coleção de jogos de prato antigos, talheres de prata, louça, não tem mais onde guardar. São algumas das curiosidades dela. Seja bem-vinda, Letícia Vilardo. Pode falando, obrigado, tá? Muito obrigada, gente. Para mim é uma honra estar aqui, transmitindo direto de Barra do Piraí, cidade da onde eu venho, e passei bons anos da minha vida e tenho excelentes recordações. Que legal. E de Barra, daqui da região, pro mundo, né, Letícia? Estava conversando, aqui antes de entrar no ar. Rapaz, mas foi longe, hein? Que currículo é esse? Longe pra caramba. A gente tem muita história pra contar aqui. Tem. Vamos tentar contar um pedacinho, né? Eu falei um pouquinho de lá de trás, né? Do Grêmio, da vida escolar e tal. Mas e a Letícia Vilardo hoje, né? Onde que ela tá? E esse monte de experiência, a gente quer saber tudo. Bom, na verdade, eu morei em Barra do Piraí até os meus 14 anos. E depois disso, realmente, eu ganhei o mundo, assim. Eu sempre tive uma curiosidade muito nata, muito minha, de querer saber mais, de querer conhecer outras culturas. Então, fui morar no Rio e logo depois viajei e fui morar em muitos outros países. Morei no Canadá, morei na Europa, morei na França, morei na Itália. E com isso foi tomando um gosto que eu já tinha pela área de gastronomia, porque a minha família é uma família de ascendência italiana, então, no italiano a gente resolve tudo na mesa, né? Comemora com comida, chora com comida, briga com comida. Então, eu acho que eu já tinha isso na minha veia correndo. E, assim... E o mundo foi me levando cada vez mais perto da alimentação. Quando eu fui morar em Roma, foi o primeiro curso que eu fiz, era um curso de gastronomia. Eu lembro que eu tinha que escolher, era um curso de fotografia, um curso de história da arte. E assim, eu gosto de tudo, eu sempre tive uma curiosidade muito por tudo. Eu falei assim, não, vou fazer um curso de gastronomia. E daí eu me encantei e comecei a fazer todos os cursos que existiam, possíveis e imagináveis, e mergulhar assim, de cabeça na gastronomia. Fui fazer o curso de alta gastronomia em Paris, fui fazer o curso sommelier no Piemonte, em Roma, fiz um curso de oleologia em Madrid, eu sou habilitada a produzir azeites, até o ponto de eu ir para a Croácia fazer um curso de alimentação viva. Eita, né? Nós, hein? Enfim. Esse é exótico, né? Fiz uma especialização em História, sou pós-graduada em História, focando em História da Alimentação. Tudo que é de alimento, que é de comida, eu tinha que investigar, eu tinha que saber, porque era uma curiosidade, uma vontade, uma paixão muito grande por aquilo. Esses são cursos, né? Mas a graduação foi em hotelaria, não é isso? Sim, eu sou graduada em hotelaria e turismo. E história também está no currículo? Sim, aí tem uma especialização em História, uma pós-graduação em História. Sim. Que aí eu uno as duas coisas, porque para mim tá tudo muito interligado, conectado, né? Quando eu vou montar um prato, quando eu vou montar um cardápio, o mais interessante, quando a gente pega um projeto de um restaurante, a gente dá identidade para aquela casa, né? Sim. Existe uma narrativa por trás, né? Não é aleatório. Então, assim, você investigar, às vezes, a história da família, a história do lugar, e você, de repente, criar um cardápio de inspiração italiana, um cardápio de inspiração francesa, isso te traz uma narrativa que isso traz essa emoção para o cardápio e chega até o cliente, né? Existe uma lógica, um porquê, né? Então, eu utilizo essas ferramentas todas, assim, dessas minhas andanças por aí. Eu acho legal porque transcende o... Lógico, a gente está falando de sabores aqui, que coisa maravilhosa, mas acho que a experiência completa, ela transcende o sabor, nenhum ambiente que você está. Sem dúvida, sem dúvida. Porque, assim, a cultura do lugar. Ninguém vai a um restaurante ou ninguém faz um evento na sua casa para comer.
Porque comer, você come em qualquer lugar, né? Comer é uma necessidade humana, Sim. né? Na verdade, o que as pessoas querem ter é uma experiência, né? Então, assim, a experiência, ela depende de muitas vertentes, né? Ela depende do ambiente, ela depende do serviço, ela depende também da comida, do prato que você vai ter. E se por trás daquele prato existe essa narrativa, existe essa história, esse carinho, né? Esse conhecimento. É uma coisa que eu gosto de fazer também, às vezes, quando eu faço eventos especiais, assim, é identificar o prato que iria agradar realmente aquele cliente. Às vezes, uma coisa que vai surpreendê-lo, né? Eu tenho muitas histórias assim, né? Eu lembro uma vez que eu trabalhava no Copacabana Palace, por exemplo, e que eu estava recebendo, a gente recebia muitos chefes de Estado, né? Eu recebia Lady Di, a Princesa Rania, na época a Princesa Rania da Jordânia, o Sheik da Arábia, enfim, muitas personalidades importantes, artistas, Morgan Freeman, enfim. E eu recebia a senhora Barbara Bush, e ela tinha muita restrição para comer, muito preocupada com dieta. Eu falei assim, olha só, eu tenho uma fruta aqui que eu acho que a senhora nunca experimentou. A senhora gostaria de experimentar? E era uma fruta do conde. Ela nunca tinha visto uma fruta do conde na vida dela. E ela abriu aquela fruta, ela sentiu aquele perfume, porque realmente estava assim, naquele ponto perfeito, sabe? Ela ficou tão apaixonada por aquela fruta. Ela, durante os 3 dias que estava lá, eu tinha que mandar para o quarto dela carregamentos de fruta. E depois, quando ela foi embora para os Estados Unidos, quando ela voltou, foi embora do Brasil para os Estados Unidos, ela levou caixas e caixas de fruta do conde para os Estados Unidos. Então, assim, esse encantamento que o alimento muitas vezes causa, essa surpresa, isso para mim não tem preço. Isso que é a mágica do meu trabalho. Essas autoridades, essas celebridades, tal, que veio de outros países para cá, vocês se preocupam em tentar fazer o máximo possível da culinária nativa deles aqui ou não? Os caras vêm aqui, você vai fazer a brasileira, né? E eles têm que provar a brasileira. O que acontece? Tem não, né? Parece que é uma obrigação. Existe um protocolo muitas vezes, principalmente quando grandes artistas vêm, a gente recebe, por exemplo, vai ter o Rock in Rio, e a gente recebe um protocolo com necessidades do que esses artistas gostariam de encontrar aqui no quarto ou nos jantares. E muitas vezes são produtos que a gente nem tem no Brasil. Às vezes pede determinada bebida que você não tem no Brasil, que às vezes é um produto local americano ou do país de origem deles. Então, assim, eu normalmente faço justamente o oposto. Eu escolho coisas que eu tenho certeza que as pessoas vão se encantar, produtos brasileiros, para valorizar a nossa gastronomia. A gente tem a maior biodiversidade do mundo. Tudo que você tem do velho mundo, da Europa, já foi catalogado, explorado como alimento. O Brasil, assim, para um chefe de cozinha, ele é um parque de diversões. Então, assim, eu pego um maracujá silvestre e ofereço para um artista desse, eles ficam, assim, encantados. Você vai fazer uma caipirinha de limão, de um limão, por exemplo, do limão capeta, né? Que é aquele limãozinho que é difícil você encontrar, né? O limão rosa, o limão cravo. Então, assim, eles ficam... Achei que ela ia falar o siciliano. Nada. O siciliano é o limão de todo dia para eles, né? Agora, você pega uma fruta nossa... que você falou, eu nunca tinha ouvido falar. Você pega um araçá, você pega essas frutas nativas aqui do Brasil, que são pouco exploradas e pouco vistas lá fora, né? A gente tem, por exemplo, a jabuticaba. Quando está em época de jabuticaba, gente, a jabuticaba é uma fruta maravilhosa, que dá molhos excepcionais, né? A gente tem a pitanga. Você faz um risoto de pitanga com camarão. Quem que não vai ficar maravilhado com um prato desse? Água na boca. São misturas que a gente olha assim, gente. Pitanga com camarão, né? Porque, te ouvindo, parece que a gente explora muito pouco daquilo que a gente tem. Mas a gente explora ainda muito pouco, né? Felizmente, hoje, a gente tem grandes chefes no cenário mundial fazendo esse papel de disseminação dos nossos produtos, da nossa gastronomia e criando uma identidade brasileira na gastronomia. Mas isso ainda é muito novo, porque somos um país jovem ainda, né? Mas já existe uma valorização, né? Você vê o Alex Atala, quando vai numa palestra fora do Brasil e que serve lá uma formiga da Amazônia e que lá os grandes chefes do mundo inteiro, os maiores chefes do mundo inteiro vão provar, pegar aquela formiga e colocar na boca e sentir aquele sabor de capim-limão que tem na formiga naturalmente, porque a base da alimentação dela são as ervas da Amazônia.
Então, assim, é uma coisa muito fascinante, é uma experiência inusitada, né? E não é disfarçado, não. Ele tá vendo que a formiga no jeitinho de formiga mesmo. Sim, não tá sendo enganado, não. Ele tá comendo sabendo que é. Não é nada pra Letícia. Ela fez de comida viva, de nosso pai. Na verdade, assim, a gente prova de tudo, né? Então, assim, eu já tive viagens de pesquisa na Amazônia. Você prova aquele vermezinho, aquela lesmazinha que dá no coco. Então, assim, tudo que os indígenas comiam, eu fazia questão de provar. Em alguns momentos existem umas situações que você fala, nossa, era melhor não ter provado isso. Você sempre teve isso em você desde a infância? Facilidade de provar? Porque tem criança e adulto de olhar, não, né? Então isso vem com a gente? Não pode ter isso, né? Vou te falar, na verdade não. Eu era uma criança muito chata para comer. Olha. E bom, eu tenho esse lado que eu falei, né? Tenho esse lado forte da família italiana por parte do meu pai, que assim, tá no meu sangue, tá na minha veia. Mas ao mesmo tempo eu tenho uma mãe que sempre detestou cozinhar. Olha. Minha mãe dizia que, vamos dar um beijo pra ela, né? Eu tô tão recomendada. Dona Gracinha, não é isso? Tia Gracinha. Deve estar assistindo a gente. Espero que filho, seu aluninho. Que agora eu não vou falar qual a idade que tá, mas te manda um beijo carinhoso. Fala da senhora aqui com a maior graça mesmo, né? Que legal. E um beijo nosso aqui do Pode Falando. Então, a minha mãe dizia que fogão devia ser proibido em casa de família. Que fogão devia ser só em indústria, em restaurante. Então, assim, ela nunca gostou de cozinha. Então, eu e meu irmão, desde muito cedo, a gente começou a encarar a cozinha. E eu sempre muito curiosa, tinha influência da minha avó, né? Da minha avó italiana. Então, assim, com 5, 6 anos, eu fazia almoços. Fazia peixes recheados, fazia coisas, fazia bolos. Desde muito cedo. Mas, ao mesmo tempo, eu tinha um paladar infantil. Né? É difícil, a gente tem sempre aquele paladar infantil. Tem adultos que conservam esse paladar infantil até hoje. Tem gente que você vai ver que só come bife com batata frita, né? Mas isso é uma coisa que a gente desenvolve com o tempo, né? Se você vai abrindo a sua mente, você vai tendo contato com outras realidades, você é uma coisa como o paladar, a gente também desenvolve muito o olfato, né? Sim. Eu sou sommelier também, né? Eu trabalho com cartas de vinho, com degustações de vinhos profissionais, então isso é uma coisa que a gente desenvolve. A gente não nasce com esse olfato, né? Eu, por exemplo, tenho tudo para ter um péssimo olfato. Eu tenho desvio do septo, meu nariz quase não funciona, é de enfeite, mas eu consigo perceber pela minha prática, né? Pelos anos de dedicação, a gente consegue perceber as qualidades, os aromas, os buquês, né? dos vinhos e dos pratos. Provar deve ser também de acordo com a necessidade. Imagina a situação em outro país. Cadê meu arroz? Cadê meu feijão? Isso, curiosamente, é uma coisa que eu nunca senti falta, sabia? Para mim era tão fascinante você ter a oportunidade de provar coisas muito diferentes que eu nunca senti falta do arroz com feijão. Eu lembro assim, quando eu fui morar em Nova York, quando eu fui morar no Canadá, eu rapidamente me adequei à alimentação local, né? Eu nem digo de países como a França, como a Itália, que é muito mais fácil de você se adaptar, porque a comida é excepcional, né? Sim. Mas nesses países assim que não tem esse reconhecimento gastronômico, eu também me adaptei muito bem. Ia provando tudo, e eu acho que quanto mais a gente prova, né, mais a gente vai conhecendo, e depois isso foi se tornando ferramenta do meu trabalho. Eu lembrei do Ramires, cara. O Ramires, quando esteve aqui, ele foi jogar na China, né? E ele falando que lá ele comia quase macarrão todo dia, porque eu vou comer carne na China com essa fama que eles têm de comer cachorro. Cara, mas é o negócio da... E aí, explica isso. É da cultura deles, eles comem, gente. Extremamente cultural. E a gente fica com, tanto bicho para comer, né? A gente fica com pena, cultural, mas se a gente for pro Nordeste brasileiro, eles comem o bode. Se você falar isso para um estrangeiro, isso vai soar como soa o cachorro para nós. Então, assim, no México, eles comem muito aqueles insetos, os grilos, né? Então, assim, isso é muito da cultura de cada local, né? Aqui no Brasil mesmo, existe a cultura de comer formiga, né? De comer o bitu, né? Fazer farofa de bitu. Inclusive, tem um chefe francês, o Olivier Anquier, que ele diz que o bitu é o caviar do Brasil, né? Então, assim, cada país tem as suas peculiaridades alimentares, né?
Então, isso para mim é uma riqueza, isso é fascinante. Para mim, isso é fascinante. Eu viajar e falar assim, olha, eu tô indo para aquele local para comer aquele determinado prato. E às vezes eu, por exemplo, a gente falou da Croácia, dessa viagem que eu fiz para a Croácia. Eu tenho um sal que eu trouxe da Croácia, que é um sal super especial, que é um sal utilizado na defumação de presuntos, que é um presunto especial, que é defumado numa só caverna de uma cidadezinha da Croácia. Então, assim, é um sal raro que você, às vezes, você pega uma comida boa. Você pega, olha, pra você ter uma ideia, você faz um pão com manteiga e você pincela aquele salzinho em cima, você transforma o seu pão com manteiga numa iguaria. É mesmo. É um sabor diferente mesmo. É excepcional. Caramba. É excepcional. Dessas experiências, qual país, cidade, não sei, que te fisgou pelo estômago mesmo? É difícil, eu vou te falar que é difícil dizer, assim, escolher um lugar só. Eu tive experiências, assim, gastronômicas fantásticas em muitos países. Mas, assim, a maioria das pessoas pensam assim, qual foi o melhor restaurante que você comeu, né? Eu sempre tive a oportunidade de trabalhar com grandes chefes estrelados e frequentar grandes restaurantes. Mas as minhas experiências mais significativas não foram em grandes restaurantes com grandes chefes. Eu tenho 2 experiências gastronômicas que eu guardo, assim, na memória, porque a comida faz isso, né? Sim, é verdade. A gente registra. Os aromas, os sabores. Não é à toa que todas as nossas comemorações são regadas com comida, né? Se a gente faz um aniversário, tem comida, um casamento, tem um banquete. Estados Unidos, funerais, tem comida depois, exatamente, aquela comilança danada. Exatamente. Então, assim, a comida, ela tem essa questão. Mas eu tive uma refeição uma vez, muito, muito simbólica, num refeitório no sul da Itália, na cidade de Paula, que é o maior entroncamento ferroviário da Itália. Eu fui comer despretensiosamente no refeitório dos ferroviários. E comi uma lasanha de melanzane, que é uma lasanha de berinjela, foi, assim, perfeitamente executada. Porque o italiano, ele é tão exigente com a comida, isso é uma coisa tão, assim, essencial na vida deles, que você vai comer no refeitório de operários e você vai comer uma comida de excelência. Isso diz muito sobre o povo. E deve ter sido uma coisa feita em enormes quantidades, né? Porque sim, comida de fábrica, tinha, né? Aquela cozinheira italiana lá produzindo. Eles não fazem em grande escala, porque quando uma coisa acaba, porque eles utilizam os produtos bons, né? Eles valorizam muito os produtos locais e os produtos de qualidade. Então, se tinha berinjela suficiente para fazer aquela quantidade, eles não vão pegar berinjela ruim para fazer. Sim. Eles primam pela excelência. Então, assim, eu fui despretensiosamente com um amigo, eu e meu pai, na verdade, nesse dia, e assim, aquilo de comer rezando, sabe? E não era nenhum restaurante. Eu tenho uma outra também fantástica, numa ilha da Croácia, era uma ilha de 4 habitantes. Que isso? Você ainda super popular, chegou tudo aqui, então. Aquela pergunta dos adolescentes, né? Quem você levaria para uma ilha deserta? Ela existe. Vocês vão para Porá. 4 habitantes. Vocês vão para Porá, que é essa ilha que tem 4 habitantes na Croácia, que tem um mar maravilhoso, né? O mar Adriático é lindíssimo, mas é uma ilha que, assim, é mais frequentada por turistas, e justamente porque dos 4 habitantes você tem 2 que são os cozinheiros de tipo um bar, né? Tipo um restaurante que existe na ilha. Então os barcos param, vão ali só para comer e depois vão embora. Então, assim, dos 4 habitantes, 2 têm um restaurante, são 2 irmãos. E o Mário era o cozinheiro e um deles pesca, um dos irmãos pesca, e o outro prepara todos aqueles frutos do mar fresquíssimos na hora, na grelha, sem mistério nenhum. É só a frescura do mar com um método simples, feito na grelha. Então, assim, eu comi frutos do mar assim... Imagina que você pescou ali há 1 hora, preparado ali na sua frente, numa grelha, sal, limão e azeite, mais nada. Ali o fresquinho tava fazendo toda a diferença, né? Impressionante, assim. Mas depois eu descobri que o Mário, o cozinheiro, ele tinha passado por um tempo na Itália. Então eu acho que o pulo do gato ele não vai contar. Ele tinha, né, ele passou um tempo aprendendo na Itália a cozinhar. Mas, assim, 2 experiências muito marcantes. E, claro, aqui no Brasil, todo lugar que eu vou visitar, nessas minhas pesquisas, quando eu vou me encontrar lá com uma tribo indígena e provar um prato local, ou quando eu vou numa fazenda conhecer produtos endêmicos, assim, né, frutas exóticas que seriam... Você vai comer, por exemplo, uma fruta que antigamente era típica, um saputi, que a gente hoje em dia quase não vê mais, né, um araçá, que é um tipo de goiaba.
Enfim, quando você prova essas frutas brasileiras, frutas da Amazônia, teperebá, que é o cajá, né? Assim, isso quando eu era criança, fantástico. tinha uma lá que eu não gostava o nome, a molecada da rua subia e comia o dia inteiro, o tal do ingá. Ingá. Parece uma ervilha, 2 sementinhas. É uma vagem, sim. É uma vagem sim, branquinha, sim, né? Sim, sim. Cara, a pessoa comia aquilo com gosto. Uma vez eu provei, nunca gostei, mas como tinha aquilo perto da minha casa? O ingá, ele é muito utilizado para fazer sombra para outras árvores. Por exemplo, é muito comum você ver em plantações de café os ingazeiros. E hoje em dia as pessoas nem comem ingá, né? É mesmo? E ao mesmo tempo tem coisas simples, né? Você falou assim, do arroz e do feijão não é uma coisa que eu sinto muita falta, não. Mas quando eu tô fora do Brasil, eu sinto muita falta da nossa banana prata, que para mim a banana é uma fruta excepcional, é maravilhosa e que você não encontra banana igual em nenhum lugar do mundo, né? Banana para mim também é fora de série. Eu gosto de sacanear aqui. O único fruto do mar que eu como é banana d'água. Vou te falar. É porque você não foi pra essa ilha. É porque você não foi. Né? Você não foi no lugar certo. Cara, qual o prato, assim, brasileiro, assim, que você acha que é mais difundido lá fora, que é mais famoso? É a feijoada, acarajé, o churrasco? Na verdade, as pessoas falam muito da feijoada, mas a feijoada muitas vezes não é um prato muito bem visto, porque normalmente é feito com feijão escuro. Então, dependendo do estrangeiro, ele tem um olhar assim um pouco preconceituoso para a feijoada. Eu acho que o Brasil ele tem um reconhecimento hoje muito grande com relação a determinados frutos do mar, né? A gente tem um reconhecimento muito grande nessa parte das frutas exóticas. Mas fruto do mar não é tão brasileiro, é? Porque fruto do mar você vê em... Depende, por exemplo... se exporta, né? Depende, por exemplo, se você for para Portugal, você não consegue comer camarão fresco. Os portugueses vêm para cá, eles querem comer os nossos camarões, as nossas cavaquinhas, vão lá pro Nordeste e comem lagosta a preço de banana, que custa uma fortuna, né, na Europa, e que aqui é uma coisa... corriqueira, né? No Nordeste é uma coisa Logo a gente fica pensando que eles batem no nosso churrasco, deve ser a feijoada, o acarajé. Também pensei, moqueca. O churrasco é uma coisa muito bem falada também lá fora. Hoje já existem, né, essas redes de churrascarias, também existem fora do Brasil, né? Mas quando a gente fala de alta gastronomia, eu acho que a nossa identidade está muito hoje ligada à comida da Amazônia, tá? E a esses pratos endêmicos. Eu tenho um prato bobo brasileiro que eu acho fantástico e que você dá para preparar de inúmeras formas e que os estrangeiros gostam muito. Eu adoro a farofa. A mandioca, gente... Mas você diz porque lá não é fora daqui? Não, lá não tem mandioca. Então a gente utiliza a farinha de mandioca para fazer. A mandioca, ela é do Brasil, né? Então, assim, você faz uma farofa de mandioca, ou você utiliza mandioca para qualquer purê de mandioca, ou um purê de mandioquinha, que é a batata baroa, que não tem lá, né? Nossa, a gente tem tubérculos, assim, né? Esses todos da família, o inhame, a batata. A gente tem a nossa variedade de pimenta, gente. Isso é um patrimônio. Né? É uma coisa incrível, né? Porque as pimentas, elas são das Américas, né? A Cristóvão Colombo, quando chegou aqui, ele se deparou com os indígenas consumindo pimenta. Os indígenas aqui, eles não consumiam sal. Eles consumiam os peixes e as caças e temperavam com pimenta. Então, depois eles se encantaram e levaram aquilo para a Europa. Mas a pimenta, ela é das Américas, né? E com isso muitas outras iguarias nossas, né? Como o tomate, que é um produto americano e que foi levado para a Europa, as nossas batatas, que foram disseminadas depois pelo mundo, né? Houve essa troca, né, que é uma coisa fantástica, né? Essa troca alimentar, assim, de produtos que eram de determinado lugar e foram para outros, assim como a gente também recebeu aqui no Brasil as mangas, os mamões, até as bananas que não são nossas, né? A manga e o mamão não é nosso. As mangas, laranjas asiáticas, o coco, são frutas que não são do Brasil, né, originalmente, né? Os portugueses, eles empreenderam a maior troca, né, um cruzamento alimentar depois na época do descobrimento, no século XVI, que eles fizeram essa troca de produtos e que deram ao mundo a característica alimentar que a gente tem hoje, né? Você vai para a Itália e você pensa que o tomate é italiano, quando, na verdade, o tomate é americano, né? Você vai para a Europa, qual é o produto mais tomado no dia a dia? O café. O café veio da Etiópia. O Brasil planta e é o maior produtor de um produto da Etiópia. Então, assim, é uma... E a gente estuda essas coisas na história, mas fica tão superficial, né? Fica. Que eles pegavam iguarias daqui e levavam para lá. O que é iguaria? Você até decora, senão não sabe o que é. Mas tem todo um negócio... Isso que você está falando...
não é simplesmente pegava o negócio e levava para lá, tem todo e uma cultura junto. Para mim, assim, cara, que estudo a história pelo viés da gastronomia, é uma coisa assim muito fascinante. Porque se a gente for pensar, tudo o que gerou os descobrimentos, o que produziu esse cruzamento, né? Por que os europeus saíram do continente deles e foram explorar, principalmente os espanhóis e os portugueses no século XVI, na época do descobrimento? Por que eles foram explorar o resto do mundo? Em busca das especiarias, que são o quê? Alimentos. Então, assim, mas era porque o deles estava acabando? Eles não tinham, na verdade. Isso, não. Em escassez. Não, na verdade, as especiarias não eram típicas do continente europeu, né? E eram muito utilizadas, né, na gastronomia. Naquela época não existia geladeira, correto? Sim. Então, quais eram os métodos de conservação de alimento? Sal. Por isso que a gente tem o bacalhau, a gente também tem a carne seca aqui no Brasil. As especiarias, elas são excelentes métodos de conservação dos alimentos. Existe até um axioma da cozinha, isso já entrando na cozinha indiana, que se diz assim: quanto mais podre tiver a comida, mais curry você coloca. Então, assim, em muitos momentos, essas especiarias eram essenciais, né? Hoje a gente já tem uma cozinha, como a gente já tem a tecnologia, que a gente utiliza esses ingredientes com muita parcimônia, porque a gente não quer mascarar o sabor das comidas. Eu não quero mascarar um sabor de comida putrefada. O que eu quero é valorizar aquele ingrediente. Então a gente não, é difícil a gente utilizar num prato 3, 4, 5 especiarias. Isso a gente vai mais para a cozinha asiática, né? Na Tailândia, na cozinha vietnamita, cozinha indiana, enfim. Mas hoje na cozinha moderna a gente não utiliza tantas especiarias ao mesmo tempo, porque na verdade elas vêm dessa nossa história, né? Aí quando a gente não tinha geladeira, precisava disfarçar com alguma coisa. Você tá falando do churrasco, cara, troço que me deixa pra morrer. Você vê os filmes americanos, aquelas famílias fazendo churrasco dos caras não tem carne, pô. É hambúrguer na churrasqueira, linguiça, salsicha. Os caras não comem carne no churrasco, não, gente. Uma picanha, que delícia. Olha só, eu lembro do meu aqueles hambúrguer virado assim. O maior impacto que eu tive quando eu tava quando eu fui morar no Canadá, me convidaram para um churrasco, um barbecue. E eu, poxa, vou comer picanha. Que delícia, adoro, né? Aquela carninha mal passada. Sabe como é que era? A gente ia no supermercado, cada um comprava aquele espetinho já com as carnes. Aí você escolhia, você vai comer 1, 2, 3 espetinhos. Você levava 2 espetinhos e fazia aquilo assim, aquelas brochetezinhas, sabe? A carne, cebola, o pimentão. Aquilo era o churrasco. Então quem oferecia só a brasa, praticamente. Que decepção pra nós, pois né? Pois é, que isso. Aí misturam também o pãozinho de alho, a linguicinha. Não, nada disso. Não tem nada disso. Isso tá na nossa cultura brasileira. Olha só, eu fiquei com uma curiosidade. Você falou dos refeitórios, que delícias que saem, né? E da alta gastronomia. Mas qual a diferença de cozinheiro, chefe? Que termo a gente usa? Então, na verdade, assim, todo mundo é cozinheiro. Eu sou uma cozinheira, né? Na verdade, quando você faz um curso, ninguém sai formado em chefe de cozinha. Isso não existe. Você faz um curso de cozinha. O chefe, na verdade, ele é um título, né? Você está chefiando uma cozinha, então você é o chefe daquela cozinha. Então, assim, você é o chefe, você tem uma empresa de buffet, você está chefiando aquela equipe, você é um chefe de cozinha. Então, assim, você é um chefe enquanto você está chefiando outros. É como o chefe de uma empresa. Entendi. Mas, na verdade, nós somos todos cozinheiros, né? Entendi. A dona de casa, então, é a cozinheira, né? O chefe precisa ter a dona de casa, ela é uma cozinheira doméstica, né? Sim. O cozinheiro de um restaurante, ele é um cozinheiro profissional, né? Que aí ele já tem provavelmente uma base, porque existem as técnicas, né? A maior parte das técnicas são de origem francesa, existem os cortes, existem toda a base dos molhos, dos caldos, né? Que a partir deles a gente consegue recriar qualquer tipo de cozinha. Então, assim, a minha base é francesa, eu estudei na França, mas a partir da minha base clássica, eu consigo trabalhar com qualquer tipo de cozinha. Aí entra o estudo, a diferença, as formações. Entra o estudo, entra a prática e o mais importante, isso eu falo muito para as pessoas, para os mais jovens, né? Eu vou fazer 25 anos que eu estou na
na gastronomia. É uma estrada já longa, né? Passa rápido, mas o mais importante não é o que você estuda, o mais importante é com quem você trabalha e aonde você trabalha. Eu tive a sorte de trabalhar com grandes profissionais e lá no meu comecinho da minha carreira, 25 anos atrás, eu pude trabalhar com grandes mestres e isso fez todo o diferencial na minha vida. Eu trabalhei lado a lado com Paul Bocuse, que é o maior chefe da história, talvez, né? Foi eleito o maior chefe do século XX, já faleceu, mas é uma referência mundial e talvez o chefe mais respeitado do mundo. Então, assim, é muito mais importante ver com quem que você está aprendendo no seu dia a dia, porque a cozinha é prática. Né? Por mais que você vai estudar, você vai fazer um curso de gastronomia, parabéns, ok, é um bom começo. Tá? Pelo menos você vai entrar numa cozinha sabendo quais são os nomes que as pessoas estão falando das técnicas, dos pratos. Mas a gente aprende só na prática mesmo. E são anos de prática para você realmente ser um bom cozinheiro. E se você vai ser um chefe ou não, isso é um segundo passo. Porque você nem sempre, você pode ser um excelente cozinheiro e não está chefiando uma cozinha. Entendi. Tem que ter essa liderança também, né? Sem dúvida. Esse lance da gente falar às vezes da inspiração para cozinhar, tá inspirado, isso é blá blá blá, ou tem esse dia mesmo que não vai dar certo, que não saiu nada bem, eu tô com problemas, não sei, ali na cozinha uma falta de bom relacionamento com quem... a mão na massa ali interfere, na verdade, eu acho que isso vale para tudo, né? Existe a inspiração e existe a transpiração, né? Nenhum grande escritor vai escrever um livro, hoje estou inspirado e vou começar agora e vou escrever uma obra-prima, né? Existe toda uma prática de escrita por trás daquilo. Na cozinha é a mesma coisa. É claro, eu, por exemplo, tenho uma coisa que me inspira música. Eu adoro música. Então, assim, determinadas músicas me deixam mais inspirada. Determinados... Quando eu provo, por exemplo, uma fruta exótica, alguma coisa, já vou pensando o que eu vou fazer com esse prato. Agora, no nosso dia a dia, num restaurante, a gente não pode falhar, né? Então, as coisas têm que estar funcionando 100%. É claro que nós somos humanos e que a gente hoje pode ter acontecido alguma coisa, eu não vou estar no meu melhor dia, mas, assim, a gente faz todos os esforços para que a experiência do cliente seja 100% e que o meu estado de humor, o meu estado... naquele dia não comprometa a experiência do cliente. E nesse sentido, assim, é muito bonito, sabe? Eu acho que nesse sentido a gente vê a vocação mesmo das pessoas, né? Porque a gente dá alma pelo aquilo que a gente faz, né? A gente dá alma, a gente trabalha nos fins de semana, a gente trabalha nos feriados. Eu já passei aí não sei quantos natais, carnavais e anos novos sempre trabalhando. Imagina. E a gente trabalha enquanto os outros se divertem, né? E isso é uma coisa de vocação, né? É uma coisa de você querer dar prazer para o outro, né? É uma coisa, eu acho bem bonito, assim. E a sensação, aquela sensação de ter feito a comida maravilhosa, mas foi você que fez. É o mesmo gosto quando você vai num lugar para comer, porque até aquela cozinheira fala, nossa, eu fiz essa comida, não estou aguentando comer essa comida porque foi eu que fiz. Quando você faz a comida, por mais maravilhosa que seja, você ainda sente o prazer de comer ela? Eu não sou uma boa referência nesse aspecto, porque eu sou muito exigente. Eu nunca vou te dizer que eu fiz um prato excepcional, maravilhoso. Mas está excepcional e maravilhoso. Para mim, ele vai... É porque ela cozinhou, então isso é verdade. Ele poderia estar sempre melhor. Então, é muito difícil eu falar, nossa, esse prato que ficou perfeito. O meu nível de exigência é muito alto. Isso chega a ser um defeito, eu sou muito perfeccionista. Então, assim, eu estou sempre aquém do que eu acho que eu poderia estar, eu acho que eu posso sempre estar melhorando. Então, eu faço um prato e falo, da próxima vez ele vai estar melhor, da próxima ele vai estar melhor ainda. Mas eu adoro comer comida dos outros. Eu adoro comer comida dos outros. E às vezes acontece de eu ir na casa de alguém e falar assim, aprendi com você, vou preparar aquele prato para você. E às vezes eu tenho experiências maravilhosas, às vezes nem tanto. Aí você disfarça, né? O chefe também erra a mão de vez em quando, não erra ou não? Não deveria. Mas acontece, é do fator humano que você falou. Mas pode acontecer, pode acontecer. Agora, uma coisa que aqui é uma reclamação, tá? É uma reclamação pública, vou falar aqui para as câmeras. Fale. Eu sou vítima de bullying. Eita. As pessoas não me convidam para comer na casa delas. Mas lógico, e o medo? Eu teria. As pessoas não me convidam para comer. Ninguém me convida para um jantar, nada. Eu sou vítima de bullying. Isso é uma tristeza na minha vida. Eu acho que o pior disso é quando te convidam e já vão te empurrando para a cozinha.
Isso é muito ruim também, Ou né? isso. Olha, eu vou te convidar. Vamos jantar lá em casa? Você faz. Você que vai fazer, tá, pô? Isso é muito ruim, né? Ah, não precisa não, empurrando assim, ela devagarzinho pra... Chatão, né? Acontece também muito. Imagina. Acontece muito também. Ou acontece às vezes, eu falo, não, deixa eu ir pra cozinha, é melhor eu ajudar um pouquinho, né? Mas eu sou vítima de bullying, gente. É difícil, viu? É muito difícil alguém me convidar. Cara, eu vi uma vez uma entrevista com o Olivier. O cara tava falando assim com ele. Pô, porque um prato com vários ingredientes assim é muito mais difícil de controlar, porque são muito mais insumos do que um prato com 2, 3. O Olivier rebateu ele na hora, não. E aquele sotaque francês dele muito, não. Com 2 ingredientes é muito mais difícil. Aí ele fala, cara, por exemplo, ele tem... Você depende de 2 sabores. Pô, ele falou nisso, ele tem um restaurante dele em São Paulo. É muito mais marcante. Ele faz um bife com batata frita dele lá. Sim, um entrecote. Pô, é isso mesmo, cara. Ela sabe, ela sabe. Deu até uma polêmica, não vou me atrever a repetir o que você falou, não. Mas ele falou que... Aí o cara rebateu, porque dizem aí que o entrecote dele aí era feito com miolo da paleta. E o entrecote, assim, o tradicional era feito com contrafilé. Ele falou, não, porque eu conheço o público que eu estou trabalhando aqui no Brasil, a tropicalidade do Brasil, eu tive que adaptar. Ele contou um caso muito interessante. Ele falou que... eu não lembro quando ele falou se é o restaurante dele ou do restaurante que ele foi em Nova York. Às vezes é muito disputado, eles separam lá em serviços. De 7h30 começa um serviço. Uhum. Às 9h30 já começa outro segundo serviço. Então não tem essa de você chegou lá às 7h30 acabar de comer e ficar na mesa. A noite toda, papo, igual no Brasil, né? E o brasileiro vai lá, 7h30, comeu, deu 9h30, dá licença, tchau, e o brasileiro levanta normalmente com um sorriso. Você vai fazer isso com o brasileiro que normalmente, né? No ato da reserva, esses restaurantes já te avisam que tem 2 serviços e que o seu horário é de 7 às 9. Às 9 chega a segunda leva de clientes. E ele levanta com um sorriso no rosto. Mas você vai fazer isso, fala isso, não fala no Brasil. Você, aqui, dá licença, tem outra pessoa querendo sentar? Mas nunca. E os restaurantes de alta gastronomia já tem esse tipo de serviço? Aqui no Brasil, os grandes restaurantes já fazem, muitos deles já fazem isso, inclusive nesse mesmo ato de reserva. Acontece se você ligar e eles te informarem que você está fazendo uma reserva ao meio-dia e que às 2 horas vai chegar outras pessoas para... Esse entrecote, é isso mesmo que fala? Entrecote, perfeito. Entrecote. Ele estava falando, pô, o prato tradicionalmente é feito com contrafilé. Sim. A contrafilé tem aquela capa de gordura, tem o nervo que corta a carne de fora a fora. O brasileiro é com sorriso no rosto, ele vai com garfo e faca, corta, separa a gordurinha. Você traz aqui no Brasil um prato com a carne cheia de gordura e nervo, você vê se ele não quase te processa. Lá não, lá ele corta com o sorriso no rosto e separa. Por isso que ele adaptou o entrecote dele aqui com o miolo da paleta, que é a carne limpinha. Existem muitas diferenças. É a adaptação dele que ele teve que fazer. Né? É isso que eu ia falar, muitas diferenças culturais. E isso, eu, por exemplo, né? Eu já montei empreendimentos fora do Brasil. E a gente tem que adequar o cardápio, adequar os pratos à realidade. Por exemplo, aqui no Brasil, a gente diz que a cozinha italiana é a cozinha mais democrática do mundo, e realmente é. Porque qualquer lugar do mundo que você for, você vai encontrar massa e pizza. Não é verdade? Ok, que a cozinha, na verdade, a gastronomia italiana vai muito além disso. É até um pecado reduzir a gastronomia italiana à massa. Mas né? ok, mas ela é muito democrática, né? E agora, se você serve aqui no Brasil uma massa al dente, como é servida na Itália, todo mundo vai devolver o prato. Porque o al dente, a massa é crua no fundo. O meio dela permanece cru na Itália. Aqui no Brasil não aceita. Então, a gente tem que saber, né? Por exemplo, eu fiz um projeto há pouco tempo, montei um grande projeto em Portugal. E a gente tem que adequar os produtos ao gosto do público local, né? Então, eles têm uma preferência por frutos do mar, têm uma preferência por peixes, eles gostam da frescura desses produtos. Existem produtos que são mais valorizados do que outros, né? Isso varia imensamente. Numa carta de vinhos, isso é uma coisa muito interessante. Quando eu monto carta de vinho também para os meus clientes, né? Aqui no Brasil a gente tem uma vantagem que é uma coisa fantástica. Você pega uma carta de vinhos, você tem vinho do mundo inteiro. Você tem vinho da Argentina, do Chile, da França, da Itália. Você vai para a Itália, você vai ter vinho italiano. Você vai para a França, você vai ter vinho francês. Você vai para Portugal, a carta é toda de vinho português.
Aqui a gente tem, então assim, isso é uma vantagem que a gente tem. O estrangeiro, quando vem para cá e olha a nossa carta de vinho variada, vinho uruguaio, tem lugar até que eu já coloquei vinho de Israel, vinho da Tunísia, enfim. Isso eles ficam fascinados, porque é uma oportunidade de você provar outras coisas, né? Encontra o mundo aqui, né? Exatamente. Isso é uma qualidade que a gente tem, porque o brasileiro, a gente pode não ter ainda nessa nossa identidade tão valorizada, mas ao mesmo tempo a gente é muito aberto porque é de fora, né? É sim. E acho que a bagagem cultural também faz muita diferença no cara que simplesmente fez um curso de cozinha, mas, pô, igual a gente está falando do Olivier aqui, pô, o cara já foi modelo, o cara já viajou o mundo inteiro. A gente pensa que a primeira empreitada dele foi cozinha. Foi nada. O cara foi primeiro modelo. O cara fez várias coisas. Depois começou a empreender na cozinha. Hoje o cara é um gênio, mas não é simplesmente porque o cara é bom de cozinha. Tanto de cultura que ele traz. Sem dúvida. Junto você também. Sem Quantas dúvida. viagens É um livro de história aberta. Tá intrínseco não ali é? Sem dúvida. Eu acho, mas assim, eu acho que todos nós, né? O que me forma, isso não tira, né? Nunca tiram da gente, né? As experiências, né? Isso, assim, eu devo muito aos meus pais, sabe? Assim, na minha casa, eu sempre fui muito boa aluna, muito dedicada, porque eu aprendi isso com os meus pais. Assim, olha, o conhecimento ninguém tira de você. Muito legal. Então, assim, eu sempre busquei muito conhecimento, sempre li muito, pesquisei muito. Eu era daquelas crianças que lia enciclopédia em casa, que queria saber mais, que via coisas de países. Falei, gente, o que eles fazem nesse país? Então, assim, eu sempre acho que talvez meus pais tenham plantado essa sementinha em mim para realmente ter essa curiosidade de saber o que se passa lá fora, sabe? E tá aberta, né? Porque muitas vezes as pessoas viajam, mas não estão abertas. Né? As pessoas viajam, mas só veem o que elas querem ver, né? Às vezes não se permitem estar realmente em contato com a cultura local. Eu tenho uma curiosidade de restaurantes assim à la carte, né? Perfeito. Aí a pessoa pede aquele pouquíssimo pedido. Tem técnica para já estar adiantado lá atrás? Se faz uma porcentagem de quanto se deixa no gatilho para sair? Na verdade, todo restaurante profissional tem uma coisa que a gente chama de mise en place. Mise en place é um termo francês, mas que é a linguagem da gastronomia, que quer dizer posto no lugar. Todos os pratos, quando você vai pedir num restaurante, a gente já tem a mise en place dele organizada. Então, eu já tenho, se for um prato de carne, eu já vou ter a carne porcionada. Se for, por exemplo, uma batata, a batata já vai estar no ponto, vai estar só esperando ser finalizada, para que você tenha o seu prato o mais rápido possível. Existe um tempo, como que eu posso dizer? Existe um protocolo adequado, mundial para grandes restaurantes do tempo de cada prato. Então, uma entrada, quando você pede uma entrada num restaurante, ela tem que ser servida entre 10 e 15 minutos. Um prato principal, ele pode levar no máximo 20 minutos para chegar à tua mesa. Com raras exceções, porque às vezes você pode ter um prato que esteja lá no cardápio e vão dizer assim, olha, esse prato... O cara já te avisa, né? Exatamente, tem que ser avisado. Fora isso, a sobremesa, 10 minutos. Então, para que tudo isso aconteça nesse tempo, existe essa mise en place, esse pré-preparo que a gente faz, a gente deixa tudo porcionado, tudo organizado, e aí a gente só finaliza o prato na hora. Também não é aquela questão de você deixar o prato pronto e descongelar, pelo amor de Deus. Na minha cozinha não existe micro-ondas, isso é abominável, Eu ia perguntar isso, fica congelado? Não, os pratos são finalizados realmente no fogão, as coisas são feitas na hora. Tá? Existem coisas que a gente consegue adiantar no pré-preparo e tem coisas que são só feitas realmente na hora. Eu até falei, você estava falando com a gente aqui antes da gente começar, que além de gastronomia, essas coisas, você é consultora, né? Hoje o forte do meu trabalho são as consultorias. Eu já fiz mais de 30 projetos de consultorias. Eu trabalhei na hotelaria até 2009. É muito talento também para empresa no trabalho. Não é nem isso, não. Mas chega uma hora foi que uma a necessidade. Permite pulverizar o teu... Sim, mas foi uma necessidade praticamente fisiológica. O que aconteceu? Até 2009 eu trabalhava em grandes hotéis. E aí eu engravidei do meu primeiro filho, do Miguel. Não sei se ele está assistindo. Filho, ó, mamãe te ama. E aí... eu não tinha como conciliar aquela minha vida de 16 horas dentro de um hotel, de segunda a segunda, com a maternidade. E aí eu comecei a fazer outros projetos, né? Comecei a oferecer o meu conhecimento e comecei a realizar sonhos de alguns empresários, né? Então, eu quero abrir um restaurante italiano, eu quero abrir um restaurante francês.
E isso foi muito bacana, porque realmente traz essa diversidade. Então, às vezes eu tô no interior de Minas Gerais montando um hotel fazenda, e às vezes eu tô numa outra cidade, tô em Barcelona fazendo pesquisa para um projeto maior. Às vezes eu tô em Portugal montando um projeto, um rooftop de 1.000 metros quadrados. Então, assim, essa diversidade para mim é maravilhosa, porque eu tenho, né, eu posso usar todos esses conhecimentos para montar cardápios diferentes. Porque você ficar fazendo sempre a mesma coisa num restaurante só, eu acho que eu não conseguiria. Sim. É verdade que um dono de restaurante não deve ser o chefe também, porque ele vai lidar com a administração daquela empresa. A consultoria dela, às vezes, até ajuda nisso. Né? Com finanças, né? Com a seleção do que vai comprar, do que não vai comprar, do que vai economizar agora, do que vai lançar no cardápio. Então, é bom que o chefe não seja o dono? Na verdade, a pergunta é muito boa. Eu fico imaginando que o chefe ele vai querer comer as coisas da melhor qualidade, ele vai jogar o custo do restaurante lá pro alto, vai falir que restaurante. A pergunta é muito boa. Na verdade, assim, qualquer pessoa pode ser dono de um restaurante, tá? O que é importante? Se for um leigo, 90% dos meus clientes são leigos. São pessoas que nunca imaginaram que teriam um restaurante. Meu sonho é ter um restaurante, eu abro restaurante para essas pessoas. Eu raramente abro restaurante para profissionais, porque eu digo que os profissionais sabem o quanto que é difícil e eles não se aventuram. Sim. Né? Porque é difícil, né? Um restaurante... Brasil, não só restaurante, muito negócio no Brasil, infelizmente, é uma coisa... Hoje o empreendedor no Brasil, eu acho que ele tem muitos desafios, principalmente na restauração. Nessa parte de restaurantes, a gente passou agora por anos terríveis de pandemia, né? A gente tem uma carga tributária enorme. Sim. Então, assim, a gente sabe que 90% dos negócios de gastronomia fecham em até 2, 3 anos de atividade, então isso é muito triste, né? Sim. Então, isso depende muito, Aline. O que acontece? Você pode ter um chefe como dono do restaurante, desde que ele tenha uma outra pessoa cuidando da parte administrativa. Entendeu? Certo. Que ele possa delegar essa parte. Agora, ele também pode ser uma pessoa que cuide da parte administrativa e que tenha um chefe cuidando da cozinha. Para mim, é vantajoso quando eu tenho um chefe como dono do restaurante, porque ele entende a minha linguagem, porque ele vai saber, porque existem, assim, o que a gente quer num restaurante, como a gente falou, a gente quer proporcionar uma experiência fantástica para um cliente. É claro que a gente tem que adequar isso ao preço, à realidade do nosso país, à realidade das possibilidades financeiras dos clientes. Mas o chefe, ele sabe fazer isso como ninguém. Então, assim, é muito mais fácil eu pegar um restaurante que eu tenho um chefe como dono e que eu consiga ajustar o custo e que eu consiga ajustar a parte financeira do que pegar um financista que nunca entrou numa cozinha e que não entende que vai fazer muita diferença eu utilizar a paleta ou utilizar o contrafilé. Entendeu? Sim. E vai teimar com o tio que dá para fazer mais barato e aí fica aquela... Exatamente. Isso acontece muito. Olha... às vezes eu vou num restaurante que eu estou dando consultoria. Olha, achei um produto muito mais barato, substituir por aquele seu. Eu olho e falo assim... Nem pensou. Joga fora, isso não serve para nada. Não vai servir isso no seu restaurante. E aí, felizmente, eles me ouvem, né? Eu falo, aí eu explico por quê. O que acontece? Vai ser mais barato hoje. Mas o impacto no seu cliente, aquele cliente que vinha, que comia aquele produto de qualidade, que falava para os amigos, que vai voltar, vai comer esse aqui, vai ficar decepcionado e nunca mais vai voltar no seu restaurante. Cara, isso mesmo, eu estava falando do Olivier, cara, foi isso mesmo que ele falou. Por exemplo, ele tem um restaurante dele há mais de 15 anos. É o tal do negócio de transmitir emoção, a experiência da comida. Dúvida. O cara que vai comer o entrecoto dele, aquela só carne com batata frita, que ele comeu há 15 anos atrás, você tem que manter a linearidade, nem para mais, nem para menos. 15 anos depois, a mesma sensação. Isso é o maior desafio de um restaurante. Por quê? Cozinha não é matemática. Isso que ele falou, por exemplo, os legumes, cara. Época de chuva, como é que você controla? A batata, ela muda em época de chuva. O sabor é diferente. A proteína animal, como é que você controla a proteína animal? O boi tá de um jeito. O sabor do animal muda. Muda. Eu tenho uma outra história engraçada. Eu estava no sul da Itália. A família do meu pai, por parte de pai, é da campanha de Salerno. E a gente estava num jantar em família e era uma carne de porco. E tem um tiozinho, assim, o tio-avô do meu pai, bem velhinho, e que a vida inteira ele tinha criação de porcos. A gente estava comendo, ele provou a carne de maiale é porco em italiano, ele falou assim, isso não é porco, isso é porca, e ela estava no cio. Que isso? Que paladar apurado é esse, meu Deus? É mesmo? Fantástico, né? Caramba. Fantástico. Então, assim, a gente, o chefe de cozinha, a gente tem um paladar mais apurado, mas a gente sabe o impacto que aquilo
pode ou não dar no cliente. Então, assim, muitas vezes eu prefiro um restaurante gerido por um chefe de cozinha que talvez tenha um custo mais alto, mas que vai ter uma longevidade maior, vai funcionar por mais anos, do que aquele que está redondinho, não, está fechando as contas, está tudo indo bem, e daqui a pouco está sem cliente, vai estar vazio. Pô, e tem espaço para todo mundo também. O restaurante coloca o troço mais caro, mas vai quem pode pagar, pô. Isso, e vai garantir a clientela. De repente vale mais a pena para aquela clientela pagar mais por aquele produto. O mais importante, do ponto de vista do cliente, não é o preço, é o custo-benefício. O cliente ele não quer pagar ele não quer pagar barato, ele quer sentir que ele pagou o preço justo. A pior coisa... Valeu a pena ter pago cada centavo. Exatamente. Então é isso que eu passo muitas vezes. A pessoa, às vezes, ela fala assim, nossa, foi caro, mas foi tão maravilhoso que eu volto para comer de novo. Valeu a pena. Sim. Entendeu? Ou então, às vezes, você paga caro e fala assim, nossa, não valeu. Ou então você paga barato. Às vezes você vai, sei lá, comer uma coisa na esquina, tava tão ruim, que você fala, nunca mais como essa coxinha, esse cachorro-quente, não sei. A gente passa por isso corriqueiramente. Exatamente. Então, assim, o que tem impacto não é o preço. É a percepção do preço. Isso aí, verdade. E isso faz toda a diferença na gastronomia. Por isso que a gente tem que trabalhar com qualidade. Pode ser um botequim, eu posso servir o melhor torresminho do mundo, tá? E eu vou ter clientes procurando aquilo. A gente sabe que isso acontece. Sim, que tem verdade. botequins que as pessoas vão lá, eu vou lá para comer aquele torresminho daquele cara lá. Porque a qualidade é maravilhosa. E tem aqueles que abrem, que vão fazer de qualquer jeito, que a gente sabe que vai fechar as portas. E que tem um preço muito mais baixo. Sim. Muito bacana. Tem gente aí no chat, não é? A gente quer ouvir. Tem uma opção de perguntas aqui. Vamos lá. A primeira aqui é o Dinelli está perguntando aqui. Letícia, a gastronomia italiana é uma das mais conhecidas e apreciadas a nível mundial. Amo a Europa, morei em Roma 3 meses. Qual a massa e qual a pizza são suas favoritas? Olha, curiosamente, eu não sou muito fã de pizza, tá? Mas hoje eu digo que as melhores pizzas que a gente come estão em São Paulo. Olha. Com raras exceções, eu comi uma pizza excepcional numa cidadezinha chamada Fiumicfredo, no sul da Itália. Mas eu acho que hoje São Paulo tem as melhores pizzas do mundo. Porque são parecidos com a de lá ou não? São melhores que as Tem um de lá. jeito brasileiro paulistano de fazer. Não é copy tentando fazer o sabor de lá, não. Tem melhores e você encontra com mais facilidade. Hoje, na Itália, com raras exceções, se você for a Nápoles, se você for no lugar onde é o berço da pizza, existe lá aquela pizzaria específica que você vai comer uma pizza excepcional. Mas, via de regra, na Itália como um todo, você come muito gato por lebre. Sério? Então, assim, existem as melhores pizzarias do mundo que estão na Itália. Mas se você for pegar num todo, eu acho que São Paulo, Nova York, você come pizzas excepcionais. Excepcionais. Há pouco tempo, só recomendando aí, né? Eu comi uma pizza, chama Carlo Pizza, que fica em São Paulo. Uma pizza excepcional, melhor que muito pizzaria italiana. Aí fica a dica. Tem outra pergunta aqui, Letícia. Letícia, em sua opinião, qual é o melhor acompanhamento para a carne de porco? Essa pergunta veio do Eduardo Correia da Silva. Depende muito. Assim, a carne de porco, como qualquer outra proteína, ela pode ser acompanhada por diversas coisas. Se a gente for pegar, por exemplo, uma linha mais alemã, uma linha mais da Europa Oriental, eles acompanham com purê de maçã. Fica uma delícia, né, a carne de porco com purê de maçã. Se você for para outros lugares, você vai comer com batata, né? Até na Alemanha você serve muito com batata, né? O Asbein, né? O joelho de porco, você come com batata. Eu já vi com goiabada, não tem? A carne de porco? A carne de porco, ela, por ser uma carne mais forte, ela tolera molhos, mas aí não seria o acompanhamento, né? Ela tolera molhos mais substanciosos. Eu, por exemplo, acompanhar a carne de porco, eu gosto muito de ervas como sálvia, combina muito com carne de porco, alecrim. O importante é que, como é uma carne muito gordurosa, é que a gente tem alguma coisa com acidez para compensar. Seja no acompanhamento, por exemplo, eu poderia fazer um risoto com laranja, um risoto com até com alguma fruta que tivesse um pouco de acidez, ou eu jogaria essa acidez pro molho, né? Acho que a Alemanha é que eles consomem muita carne de porco, né? Muita carne de porco. Tem Asbein, Kassler, tem diversos pratos da cozinha alemã. Os pratos de salsicha e linguiça deles Também, mas aí a salsicha e linguiça varia. Tem os que são feitos à base de porco e também tem os outros que são feitos à base de outros ingredientes. Vitela, até carne bovina, até frango. Mas a base é muito, dessa cozinha é muito alemã, tem muita carne de porco, defumados. Você está falando em
cozinha internacional, eu vou pegar até uma cola aqui, que eu não quero falar errado. Que a gente viu que você uma vez você ministrou 2 aulas. Uma foi chamada A Mesa, com Leonardo da Vinci, falando sobre gastronomia italiana, e a outra foi A Mesa, com Maria Antonieta, mencionando a gastronomia francesa. Por que Leonardo da Vinci e Maria Antonieta? Na verdade, eu gosto muito de juntar, né, a parte da gastronomia e a parte histórica. Com relação a Maria Antonieta, na data da aula, a gente estava próximo de comemorar a queda da Bastilha na França, que é em julho, no dia 14 de julho, eles comemoram, né? É o 14 de Juillet na França, é um feriado nacional, que eles comemoram a queda da Bastilha. Então, eu aproveitei o ensejo da data para promover esse curso, e ela é uma personagem fantástica, né? Riquíssima, né? Era uma rainha francesa de origem austríaca. É muito curioso porque assim as pessoas acham que os croissants são de origem francesa, mas na verdade foi a Maria Antonieta que levou os croissants que levar toda essa parte de que a gente chama de viennoiserie, que são esses pães. Ela que levou esses pães para a França e se tornou popular. E ela era fascinada pelos doces, Então, assim, ela é de uma riqueza, uma personagem de uma riqueza, que muitas vezes é odiada, muitas vezes é adorada, né? Ela foi muito vítima de discriminação na corte francesa por ser austríaca e por não ter a exuberância, a classe que os franceses tinham na época, né? Ela foi muito... renegada pelo marido, então ela sofreu e ela compensava isso de outras maneiras, com a luxúria, e a luxúria dela era tanto na maneira como se vestir, nas joias, quanto na gastronomia. Sim, e muitos hábitos da gastronomia que a gente tem até os dias de hoje vêm dessa época. A gente tem pratos que a gente consome hoje que vêm dessa época, né? Tem os bolos de morango, toda essa parte da doceria que vem desde a época da Maria Antonieta. Então, assim, é um personagem historicamente fascinante que tem uma relevância gastronômica. Leonardo da Vinci, assim, acho que mais ainda do que ela, né? Ele é um ícone, né, da cultura, né? Talvez seja o maior gênio que a gente tenha documentado dentro da história, né? Ele era um autômata, ele fazia de tudo. Ele era escultor, ele era pintor, era inventor, um cara que desenhou helicóptero há 600 anos atrás. Então, assim... atemporal, né? Um gênio, né? Um grande gênio. E que foi chefe de cozinha e dono de restaurante. E que quando ele se mudou para Florença, ele foi chefe de cerimônia de um duque ele saiu de Florença, foi para Milão, ser um chefe de cerimônia de um grande duque que fazia banquetes fantásticos. E ele introduziu várias coisas que a gente também utiliza até hoje. Se a gente utiliza o guardanapo, foi graças ao Leonardo da Vinci. Olha, curiosidade bacana. Então, assim, existem muitas coisas desses personagens, assim, icônicos, fantásticos, desses gênios, dessas, né, personalidades que a gente traz até os dias de hoje. O pimenteiro, que hoje é uma ferramenta básica de todo chefe de cozinha, o moedor de pimenta, foi criação dele. É mesmo? Então, assim, tem várias... Imagina, há 500 anos ele criou uma ferramenta que é utilizada até hoje. Esse cara é genial, né? É genial, muito bacana. Tem mais chat aí, a gente quer ouvir. A Julia Dantas fez uma pergunta aqui. Se você participaria do MasterChef Profissionais. Olha, bacana. Jurada em um reality show de gastronomia. Na verdade, jurada, eu já fiz júri de muitos programas, já fiz júri de muitos concursos gastronômicos. Mas de algum desses televisionados, não? Não, mas isso é uma coisa que me agradaria. Eu não sei se eu recebesse um convite, se talvez eu fizesse, mas sinceramente não está no meu escopo. Eu não sou uma pessoa... A fama, para mim, não é uma coisa que me seduza, não. Eu gosto de fazer o meu trabalho, de plantar eu gosto muito de bastidores. Acho que não é uma coisa que me... Não sei, né? Quando você recebe o convite, né? É difícil negar, né? Já ia lançar uma campanha aqui, hashtag Letícia Vilado no MasterChef. Eu acho que vai ser ótimo, hein? Não, mas eu sou uma pessoa muito de bastidor, assim. Eu confesso que eu sou uma cozinheira, eu gosto de estar dentro da cozinha, trabalhando. Claro que hoje, né, a gente tem essa questão de mídias sociais, então às vezes é preciso você se projetar, tá lá, mas o que eu gosto mesmo é o meu trabalho de bastidor, tá dentro da cozinha, tá ensinando as pessoas, né? Hoje eu tenho um compromisso muito grande, né, em treinar pessoas, em proporcionar para pessoas as oportunidades que eu tive, né?
Comentei com vocês que eu decidi, tem mais ou menos 7 meses que eu estou voltei a morar aqui na região. E às vezes a gente recebe alguns nãos, né? Eu a vida toda falava assim, aqui não é lugar para você morar, aqui para sua profissão não é muito bom, para você ter sucesso, você tem que sair daqui. E durante muito tempo eu escutei isso. E hoje, né, eu digo que não, hoje eu decidi, eu vou ficar aqui. Eu acho que eu tenho que retribuir a região da onde eu vim. Então, assim, eu acho que a minha missão hoje é poder dividir todos esses meus conhecimentos que eu adquiri nesses 25 anos de carreira, é poder dividir isso com as pessoas, é poder descobrir novos talentos. É meu sonho, né? É um projeto aí, a gente já tem conversado com algumas pessoas sobre isso, mas é ter aqui na nossa região uma escola de referência na área de gastronomia, na área de restauração, formando mão de obra qualificada. Legal. Né? Eu acho que a gente tem uma vocação turística na nossa região muito grande. Você vê essa parte de gastronomia ali em Visconde de Mauá, Penedo, agora Ipiabas também está começando. Exatamente. A gente tem coisa para isso. Exatamente. Então, existe essa demanda por mão de obra qualificada. Então, eu acho que é um momento muito propício, né, para a gente unir forças e criar um centro realmente de formação para que a gente possa descobrir novos talentos. Porque eu tive a oportunidade de sair daqui e me qualificar. Mas quantas Letícias estão aqui e que às vezes nem pensam que poderiam ser uma chefe de cozinha, que nem passa isso pela cabeça. Então, assim, para mim, poder ser um pouco espelho para essas pessoas e dar um pouco de inspiração, né, que seja, ou pelo menos mostrar que eu consegui chegar onde eu cheguei através do meu trabalho, através da gastronomia, né, que ainda era, quando eu comecei ainda era, eu lembro, o primeiro restaurante que eu fui trabalhar, falava assim, olha só, você é mulher, não tem que ir para a cozinha, não. Você vai fazer outra coisa. Vai trabalhar no salão, recepcionando o cliente. Eu ouvi isso, né? Então, eu acho que quanto mais oportunidades a gente der para essas pessoas, né? Quanto mais a gente abrir os olhos para novas chances, mais talentos a gente vai ter aqui na região. Então, hoje a minha missão é essa, treinar. Encantador, né? Realmente vai ser algo pioneiro. A nossa região precisa, né? Desse ambiente de ensino. E às vezes a gente vê, assim, nas consultorias que eu dou aqui na região, né? Eu tenho alguns projetos aqui, assim, eu acho que os primeiros projetos gastronômicos mesmo aqui na região, tenho a honra de dizer, assim, que tiveram meu dedo, né? Os primeiros cursos de alta gastronomia na região foram ministrados por mim. E nesses poucos trabalhos que eu vi, já assim, transformou tanta vida, sabe? Eu tenho, assim, histórias fantásticas de pessoas que começaram como lavadores de prato, que foram crescendo, que viraram gerentes de hotel. Tem um que, nossa, começou como lavador de prato, foi promovido a auxiliar de garçom, foi garçom, depois foi maître, foi sommelier de um grande restaurante Estrela Michelin no Rio de Janeiro, depois foi assistente gerente de um hotel no Rio de Janeiro, depois eu levei ele para Portugal e hoje gerencia 2 projetos gastronômicos em Portugal. Então, assim, eu ver o crescimento dessas pessoas, né? Tem um também que trabalhou comigo, começou como garçom e hoje ele tem uma empresa de consultoria que compete com a minha. Na verdade, a gente não compete porque ele é um grande amigo, né? Um grande parceiro, mas você vê o crescimento dessas pessoas, nossa, isso é... Quantas pessoas não poderiam crescer da mesma maneira, né? Tem espaço, né? Espaço é o que não falta. Na verdade, a gente está disfarçando, mas aconteceu uma desconcentração com o cheiro. A gente está falando de comida, né? A gente está falando de comida, né? E já chegou aqui o nosso delivery. Tá aqui, a gente já vai degustar, né? Mas a gente ainda tem muito que conversar. É verdade. E eu quero lembrar do The Planet Burger. Esse investimento, esse bom negócio, né, para você reproduzir. Aqui hoje a gente já teve a fala, se você tem a vontade de investir, né, você precisa ter a consultoria. Então, The Planet Burger fica aí a dica da venda das franquias desse negócio, tá? Eles entram, sim, com as dicas, com o proceder, com a seleção ali dos seus ingredientes e você com a parte financeira, de investimento, de empreendedorismo. Então, fica a nossa dica. Daqui a pouquinho a gente vai degustar, né? O cheiro tá bom, E isso aqui me trouxe uma questão. A consultoria da Letícia, né? Porque virou necessidade de pandemia e eu acredito que ficou, né? Muitos estabelecimentos que ficaram fortes pela entrega durante a pandemia permaneceu. O delivery cresceu muito. Cresceu muito. E muda muito o aspecto
aspecto, os sabores, até chegar à nossa mesa, se é o isopor, se é o papelão, se é o alumínio. Hoje em dia, assim, já tem ciência, né? Existe muita tecnologia que a gente consegue utilizar para que isso fique o mais próximo possível de um produto de um restaurante, servido ali na hora, feito por um chefe. Agora, eu te confesso que igual, não fica. Claro que assim, um hambúrguer é uma coisa muito mais simples que você consegue. Agora, imagina um prato montado por um chefe de cozinha, que você tem ali, né, um purê de cenoura defumada, com aquela apresentação bonita, uma proteína com um molho de cogumelos selvagens, enfim. Então, aquilo para você levar para sua casa e ter aquele mesmo sabor que você teria num restaurante é muito difícil. Mas, por um lado, também cresceu muito o trabalho de personal chef. Eu, durante a pandemia, eu fiz muitos jantares para grupos pequenos. Então, existe essa possibilidade. E uma outra possibilidade também que veio com a pandemia e que ficou, são justamente essas aulas de gastronomia que você tem remotas, né? Hoje você tem uma gama, assim, você vai no YouTube, eu mesmo tenho várias aulas que você vai lá, eu quero preparar um cardápio da Letícia. Eu vou convidar os meus amigos para irem na minha casa, vou lá e vou ter toda uma aula com ela, que ela vai me ensinar detalhe por detalhe como executar aquele prato de uma chefe de cozinha na minha casa para os meus amigos. Eu acho, no aspecto da alta gastronomia, eu acho isso muito mais interessante do que o delivery. Agora, é claro que são momentos diferentes, né? Sim, sim. Mas dá certo, Letícia? Dá certo. Fazer remoto assim? Dá certo. Porque hoje em dia a gente vai no Google lá, como fazer o arroz soltinho. Lista uma renca de troço. É verdade. Assim. Não, mas aí não é isso, né? Quando você contrata esse serviço, você tem, por exemplo, eu faço tanto em loco, né? É que parece que é tão presencial, aquela coisa, ter o cara do seu lado para te ensinar a fazer. Eu faço tanto presencial quanto eu faço remoto. Então você vai ter um vídeo feito por mim, passo a passo, com todos os detalhes, para você executar aquele prato, não tem dúvida. Às vezes é até mais fácil que presencial, porque você pode voltar, peraí, não entendi essa parte. Volta, deixa eu ver como é que ela tá fazendo, como é que ela tá colocando aquele molho, como é que ela tá cortando aquela cebola. Então, às vezes, fica até mais fácil de reproduzir do que você ter uma aula presencial. Que a presencial a gente dificilmente volta, né? Repete. Mas os dois funcionam. São momentos diferentes, né? Eu acho que a gente tem experiências e experiências para momentos da nossa vida diferentes. E como, novamente, eu falo, a gastronomia, ela está presente em todos os momentos. Então, poxa, eu estou no momento, no meu intervalo de almoço, às vezes eu estou na minha casa, né, trabalhando remotamente, eu vou pedir, delícia, eu vou pedir um hambúrguer, tá super cheiroso, vou matar minha fome ali. Agora, se eu quero ter uma experiência gastronômica, uma comemoração, imagina, você tá com seu marido, você e a Cília fazendo bodas, né? Você não vai pedir um delivery na sua casa num momento desse. Então, assim, existem momentos para tudo, né? Eu acho que a gastronomia, ela abraça todos os momentos. Cara, isso aí que você falou é exatamente o que eu estava pensando aqui. Porque a gastronomia, por exemplo, igual você deu exemplo aí, um purê de cenoura defumado. Assim, às vezes com ingredientes, com insumos exóticos, incomuns para a maioria das pessoas. E tal. Ou com ingredientes comuns, mas que sejam preparados de uma maneira diferenciada. Cara, mas você acha que a veia principal da gastronomia é esse requinte, assim? Porque acaba que a gastronomia não fica algo meio excludente da maioria das pessoas. Assim, a gastronomia não teria, ou por eu ser leigo... Nossa, ótima pergunta. Ou a gastronomia teria como ser algo mais próximo do dia a dia das pessoas para melhorar a qualidade da comida das pessoas. Ou não, a veia da gastronomia é esse requinte mesmo que não tem jeito, é um pouco excludente. A veia da gastronomia é a comida bem feita. Se vai ter requinte ou não, não interessa. É a comida bem feita. Se eu perguntar para todo mundo que estiver aqui nesse estúdio qual um dos seus pratos preferidos, vai ser aquela comida lá preparada pela sua avó. Entendeu? Então, assim, isso não tem nada de requintado. Não tem. A gente tem aquele conceito nosso de comfort food, de comida confortável, que nos remete a boas memórias, que não... Então, assim, a gastronomia é a comida bem feita. Hoje em dia a gente tem, infelizmente, né, essa questão, a gente falou do termo gourmet, né, muito mal aplicado e que popularizou. Então as pessoas colocam, quero vender qualquer coisa, coxinha gourmet, né, é uma tristeza. Torresmo gourmet. Sim. Então, assim, é um termo até que a gente fica assim com um pouco de preconceito, né? É um termo de origem francesa que era utilizado para denotar produtos, ou o termo gourmand, né, que são as pessoas que gostam de uma valorização alimentar, que dão preferências a uma cozinha mais bem executada. Mas
Mas o que eu te diria, respondendo a tua pergunta assim claramente, é que não é requinte, é bem executado. A minha avó fazia a melhor macarronada que eu já comi na minha vida. Não vai ter nenhum restaurante requintado que vá substituir a macarronada, o molho matriciana da minha avó italiana. Então não tem nada de requintado ali, tem a comida bem executada. Sim. Então a gastronomia é muito mais do que sofisticação, às vezes, né? A gente Pra vê mim, a comida... sim. Para mim, é a comida bem executada. Eu adoro ir num restaurante simples, adoro, às vezes, ir num botequim e falar assim, nossa, isso aqui tá perfeito. E muitas vezes eu vou num grande restaurante, famoso e tal, e falo, isso aqui não tá legal. E tem muito a cara, né? A cara do prato que é da alta gastronomia. Não sei, a gente também pode se decepcionar, né? Sim. Mas que está muito bem decorado. Isso ainda é válido. A quantidade, né? A gente até brinca. A impressão Poxa, que os caras passam fome. Não dá não pra vai comer só sustentar, aquilo. não. Não, uma coisa, aí são 2 pontos interessantes, né? Você falou da apresentação. A apresentação, ela é muito importante. Por quê? A gente come com os olhos. Né? Tudo. Se você entra num lugar bonito, quando você vai comprar uma roupa, o que você quer? Você quer uma coisa que chame a sua atenção. Então, a gastronomia também é assim. Então, quando você vê um prato bonito, não necessariamente com aquela apresentação de alta gastronomia. Às vezes pode ser um prato simples, mas que aquilo vai te despertar o apetite. Então, nossa primeira impressão de um prato é o aspecto visual. Depois a gente tem o olfativo e, por fim, a gente vai ter a degustação mesmo na boca. Mas o olhar é aquela primeira impressão. E a gente sempre fala, né? A primeira impressão é que fica. Sim. Não necessariamente, porque depois a gente pode se decepcionar, como você falou. Então tem esse aspecto que eu acho que é importante você ter um zelo, um cuidado com a comida que você faz. Não necessariamente uma apresentação de alta gastronomia, mas é você receber alguém na sua casa e você caprichar, você colocar uma decoraçãozinha no prato, uma florzinha, uma ervinha, para você tornar aquilo mais apreciável, né? Mais bonito mesmo. A gente não enfeita a nossa casa, a gente não compra flores, né, para nossa casa, é a mesma coisa num prato que a gente vai degustar. Sim. A pessoa que vai na casa da Letícia almoçar, não quer dizer que ela vai chegar lá e vai encontrar coisas mirabolantes. Gente, não. espera aí, casa de ferreiro, espeta de pau, esquece isso. Na minha casa eu raramente cozinho. Mas são comidas normais, do dia a dia. Eu raramente cozinho na minha... Eu não sou muito de comer comidas normais, não. Eu te confesso que eu não como muito comidas triviais no meu dia a dia, até porque, como eu falei, eu faço muito jejum e eu faço muita dieta para compensar esses meus momentos, porque quando eu estou fazendo um trabalho, por exemplo, há pouco tempo, eu fiquei 2 semanas em Barcelona, na Espanha, pesquisando um tipo de forno específico que a gente estava trazendo para um restaurante aqui no Brasil. Então eu tinha que comer 5 vezes no almoço em restaurantes que tinham aquele forno. À noite a mesma coisa. Então, assim, eu volto de uma pesquisa dessa com 6 quilos a mais. Então, depois eu tenho que compensar. Outro dia eu fui ser júri de um concurso de gastronomia e eu tive que fazer 3 refeições completas. Eu comia entrada, prato principal, sobremesa, depois de novo, da outra equipe. Entrada, prato principal, sobremesa, depois da outra equipe. Prato principal, sobremesa. E eu tive que provar tudo, comer tudo, para fazer realmente uma avaliação justa, né? A avaliação, você tem que comer o prato todo? Não deu pra ficar numa garfada só, né? Sentir o gosto. Eu gosto de provar tudo, porque o que acontece? Eu também analiso a questão da quantidade, da saciedade. Importante. Então, para mim é importante avaliar, porque foi a outra pergunta que você fez. Da quantidade, sim. A questão da quantidade. A questão da quantidade, existe esse estigma, assim, de que a alta gastronomia serve pouca comida, mas não é. É porque a alta gastronomia, ela é servida em vários estágios. Então, não é um prato só. Às vezes, são 2 entradas, são 2 pratos. Tem sequências em restaurantes gastronômicos de até 28 pratos. Então, são 28 amostrinhas, porque se você for comer um prato igual a gente come substancioso, você não consegue provar os outros. Verdade. Então, assim, na verdade, existe uma sequência na alta gastronomia que vai te dar saciedade. Claro que se você for falar, vai para um restaurante de gastronomia, vou comer um prato só, você vai ficar com fome. Mas se você for fazer aquela sequência adequada, vou comer uma entrada fria, vou comer uma entrada quente, vou comer um prato principal, uma sobremesa, e aí você vai ficar satisfeito. E até para você degustar, né? Cada etapa, porque senão você já tá... Não quer nem ver comida mais. Não quer nem ver. Nesse sentido, né, a gente tem um casamento com alimento que é o vinho, né? O vinho, ele é o melhor acompanhamento para comida. Por quê? A gente, quando dá uma garfada num prato,
a primeira mensagem que as nossas células, as sinapses enviam para o cérebro é aquele prato maravilhoso. Na segunda garfada, as sinapses já são mais fraquinhas. Então, se você perceber, ao decorrer da sua refeição, o prato vai ficando menos saboroso. Né? A última, você já fala assim, nossa, não estou aguentando esse prato. Sim. Por que o vinho ele é o melhor acompanhamento para a gastronomia? Porque o vinho, ele limpa completamente o seu palato como nenhuma outra bebida faz. Ele faz com que cada garfada seja igual à primeira. É o que o café faz quando o cara pega vários perfumes para cheirar, deve ser, né? Exatamente. Limpa tua mente, né? E Exatamente. começa de novo. E aí você começa de novo. Por isso o vinho tem o casamento com a gastronomia que outras bebidas não têm, né? Ainda, né? Muitas pessoas fazem harmonização de cerveja, tal, mas não é a mesma coisa. Não, porque ela não limpa o palato como o vinho Eu faz. gostei da comida da sua casa, agora me ocorreu um negócio. Você falou que você tem 2 crianças, né? Tem 2 filhos. Filho de... Qual a idade deles? O Miguel tá com 12 anos e o Antônio fez 10 anos. Agora eu vou ter que perguntar. Na tua casa entra nuggets, miojo, batata frita congelada? Entra essas coisas na sua casa? Não. Não entra? Não. Mas Não e eles entra. curtem essas coisas? E se curtem, nada demais. Curtem muito. O mais velho, por exemplo, eu tô criando praticamente, não deixa ele ouvir, eu tô criando praticamente um monstro, porque às vezes ele vai nos restaurantes, ele é super exigente. É mesmo? Super exigente. Tá do time da mãe. Ele fala assim, ele escolhe o ponto da carne, se a carne não vier no ponto, ele explica, olha, existem 5 pontos de carne. Nossa. Então, assim, ele tem um paladar muito apurado, claro, né? Assim, desde cedo convivendo com isso, né? Gente, preconceito nenhum. Eu perguntei assim, porque a gente está diante de uma chefe, a gente pergunta as comidas mais normais. Eu também gosto, assim, né? Não, problema nenhum. Eu também adoro nuggets. Aquele fritinho gostosinho. Pra você ter uma ideia, o Miguel teve uma vez que trocaram a marca de leite que ele tomava. Ele era pequeno, tomava, né, leite com achocolatado. Ele tomou e falou assim, não gostei, esse leite está diferente do outro. É mesmo? Então, mas essas coisas na sua casa não entram, então? Não, o que acontece? Meus filhos têm uma alimentação muito saudável na maior parte do tempo. Então, assim, durante a semana, claro que quando eles vão numa festinha, estão no fim de semana numa viagem, a gente permite que eles comam coisas normais. Vai numa festinha, vai comer salgadinho, vai comer batata frita. Agora, no dia a dia, meus filhos comem comida de verdade. Eles comem arroz, eles comem feijão, eles comem muito verdura, muito legume. Eles adoram comer brócolis, abóbora, bem feitos, bem executados. Não tem o dia do junk food em casa, não? Não, em casa não. Ela se caracterizou como hipocondríaca, né? E aí a preocupação, então, na sua cabeça é maior ainda, né? Sim. Todos nós temos que ter mesmo a preocupação com a saúde. O que acontece? Eu, depois que nasceu o Antônio, meu segundo filho, eu tive muito contato com uma área da medicina muito nova, que é a medicina da longevidade. Eu conheci uma médica, a doutora Deise Caldeira, com a qual nós escrevi 2 livros junto com ela de alimentação saudável. Então, eu abri muito a minha mente para esse lado e para entender que determinados alimentos são nocivos para a nossa saúde. Então, assim, claro que o que importa é o que você faz em 70%, 80% do seu tempo. Então, assim, eu e meus filhos, 70%, 80% do nosso tempo é comendo alimentação saudável. Alimentos que tenham realmente densidade nutricional, que vão trazer antioxidantes importantes para a nossa saúde. E aí, 20%, 30%... eu deixo de vez em quando, né? Eu não sou xiita, né? Eu vou deixar que eles comam coisas que, até porque são crianças, eu acho que é preciso experimentar. Mas, assim, felizmente, a criança se habitua como nós, eu me habituo, né? A gente vai se habituando com coisas saudáveis e, naturalmente, eles vão deixando de querer. Por exemplo, meus filhos não tomam refrigerante, nem pensam nisso, nem sabem que existe. Não sabe, é uma coisa que não faz falta, né? Então, assim, por que eu vou dar um refrigerante se eu posso dar um suco de uma fruta mais saudável, né? Sim. Um suco de laranja. Eles tomam muita limonada, tomam muito suco de maracujá. Então, desde cedo, experimentando, é difícil eles recusarem alguma coisa agora. Quanto mais você ofertar para os seus filhos alimentos, mais a chance deles terem uma diversidade alimentar mais rica. Porque o que acontece? Muitas pessoas se queixam, meu filho não come nada. Aí você fala assim, mas e você? O que você come? Porque os pais querem que os filhos se alimentem bem, mas eles se alimentam mal. Então, assim, não adianta você querer que seu filho coma verdura e legume se você está ali comendo bife com batata frita e tomando Coca-Cola.
né? Ele aprende pelo exemplo, pelo que ele vê todo dia na casa dele. Então, assim, normalmente uma reeducação alimentar tem que ser da família toda, né? E o legal é que o experimentar passa muito pelo contato que você tem. Igual eu já vi psicólogos falando, pô, você quer ensinar teu filho a comer melhor? Leva ele junto do supermercado com você, deixa ele pegar o legume junto com você, te ajudar a escolher. Conhecer. Chega em casa, chama ele para descascar, para partir junto com você. Deixa na mesa lá, ó, não fica pressionando, não. Deixa lá na mesa, olha para trás. E se ele gostar, não comemora, não. Age com naturalidade. Porque para a criança se sentir confortável naquele ambiente. Que aquilo não seja premia realmente. E nem recrimina se ela não comer. Que aquilo né? seja realmente natural, como era antes dessa nossa industrialização alimentar. Sim. Que veio com peso. Na época dos nossos avós, o que as pessoas comiam? Verdade. Comida de verdade. Muitas vezes era até o que era plantado ali no quintal, né? Ou o que tinha na venda ali. Não tinha nugget? Não. Verdade. Não tinha. Tinha, sei lá, esses biscoitos, né, cheios de venenos que tem hoje em dia? Não. Eu não sei se eu falo besteira, mas eu reparo as gerações, né? Meu avô, a geração desses alimentos supernaturais. Aí parece que era uma época também de muitas dificuldades. Então veio a geração da minha mãe, que passou a curtir esses alimentos Sim. industrializados, porque é um pouquinho mais a vaca gorda ali, a geração das um outro momento. Aí vem a nossa geração das nossas mães e da gente quando bebê é a geração Nestlé. A maior parte das mães da época da minha mãe e provavelmente da sua não amamentaram, porque houve um boom dos leites em pó. Né? A Nestlé teve uma campanha publicitária enorme que as mães, eu não conseguia amamentar, dei para o meu filho, né? Então, assim, a gente é muito influenciado pela indústria alimentar, né? O marketing é fortíssimo, né? Dessas empresas, né? Coca-Cola, são empresas muito fortes. Então, assim, muitas vezes nós somos manipulados. Então, a gente tem que ter muita atenção, realmente olhar os rótulos, ver o que a gente está comendo. E hoje, né, existem muitas pesquisas que relacionam realmente, assim, transtornos de déficit de atenção em crianças com o consumo de determinados alimentos. Então, tem muita gente que está levando o filho pro médico, medicando com medicamentos fortes e que, às vezes, era simplesmente uma adequação alimentar a ser tentada primeiro, né? Não que todos os casos vão ser corrigidos com alimentação, não vou ser radical nesse ponto de jeito nenhum. Sim. Mas muitos casos poderiam ser, pelo menos, melhorados através da alimentação. No geral, o que as pessoas dizem, você é o que você come, né? No geral, assim, né? A gente não é o que a gente come, a gente é o que a gente digere. Sim. É verdade. Já teve, assim, situação, de repente, dessa pessoa, estrangeira ou não, experimentou e não gostou. E devolve o prato? Sim. E tudo bem, faz parte, nada constrangedor? Não, um pouquinho O que acontece? Porque não é culpa sua, não é porque o prato ficou ruim, é a pessoa que não gostou. O que acontece? Existem algumas coisas interessantes aí que permeiam todo esse ambiente de um restaurante, né? Um garçom, ele não é um garçom, um atendente, ele é um vendedor. E ele é um psicólogo. O bom garçom, ele tem que entender o que aquele cliente está querendo comer, para não chegar nesse ponto de um prato ser devolvido. Porque se você está servindo um cliente, você tem que entender qual a necessidade, o que ele gosta, se ele tem alguma restrição alimentar, se ele está disposto a experimentar determinado produto novo. Então, assim, você chegar num restaurante e ter um prato devolvido, na minha opinião, é porque esse serviço não foi bem feito. Entendeu? Esse trabalho de venda, de reconhecimento da necessidade do cliente não foi bem feito. Existe uma frase existe um livro que escrito no século XVIII por um dos grandes gastrônomos assim da história da França, pelo Antoine Briat-Savarin, que ele tem uma frase que eu gosto muito, que ele diz o seguinte, em português ele diz: receber alguém é cuidar da sua felicidade durante todo o tempo que a pessoa estiver sob seu teto. Então, isso, para mim, é uma máxima nos restaurantes que eu dou consultoria, que eu monto. Então, assim, se eu quero que aquele cliente esteja feliz, eu tenho que entender o que faz ele feliz, para não chegar nesse ponto dele devolver um prato. Sim, perfeito. É a tal da experiência completa, né? Exatamente. A gente falou muito da adequação, né? Adequação de cardápio. E hoje o brasileiro está tendo que adequar até no gás. Perfeito. Tem um que a mais o fogão a lenha? Ou não?
balela, né? Não, tem um que é mais. Tem um que é mais? Tem um que é mais, claro que tem. E tem você falou do forno, que você estava experimentando vários tipos, então a brasa, tudo isso. Todos eles têm aplicações diferentes, consequências diferentes e vão dar resultados no prato completamente diferentes. Esse forno, por exemplo, é como se fosse uma Ferrari. É um forno que ele é uma churrasqueira, mas ao mesmo tempo ele é fechado. Então ele consegue passar para o alimento aquele sabor do churrasco e defumado melhor do que qualquer outra ferramenta. Então, assim, para eu fazer carnes, para eu fazer determinados preparos, esse forno é maravilhoso. Sim. Agora, se eu quero fazer determinado comigo, o fogão a lenha vai me dar um resultado, assim, aquele gostinho, né? Então, assim, todos eles têm sua aplicação, todos eles têm a sua utilidade. Agora, quando a gente fala de preço, que realmente, né, a gente tem esses desafios, principalmente num país como o Brasil, a cozinha, ela é um trabalho, ela precisa de trabalho, né, de a gente praticar, e de uma outra coisa que é essencial na cozinha, que é a criatividade. Então, assim, com a criatividade, você consegue minimizar muita perda, muito custo, né? Quanto de alimentos que são desperdiçados nas nossas casas, que a gente joga fora e que não são aproveitados. Eu teve uma época que eu fiz um trabalho bacana numa entidade filantrópica, que eu ensinava as pessoas a aproveitarem coisas que jogam fora. Então eu fazia pratos com casca de banana, fazia prato com cascas de frutas, com coisas que normalmente são jogadas fora. Uma coisa boba que eu faço na minha casa quase toda semana. Isso eu faço na minha casa, é chá, tá? Ah, é? Porque só precisa de água quente. Eu utilizo as cascas do abacaxi para fazer um chá maravilhoso. Ou então você faz um suco, né, com a casca do abacaxi. Para que você vai jogar aquilo fora, né? Então, assim, existem muitas maneiras de a gente aproveitar por completo o alimento. E hoje a gente está numa época que a gente fala muito sobre sustentabilidade. Então, nas minhas consultorias, além de eu olhar para o bolso do meu cliente, né, que é o empresário que está investindo num restaurante, que eu quero que ele utilize o máximo possível dos ingredientes para não ter perda, não ter prejuízo, eu também tenho essa função, né, da sustentabilidade, né? A gente tem que criar senão daqui a pouco a gente não vai deixar mundo nenhum para os nossos filhos, para os nossos netos. Então, assim, eu tenho que me preocupar com a ecologia, com o desperdício, né? Sim. Com as fontes que a gente utiliza, com as fontes de energia, né? Quais são as fontes mais limpas, né? Claro que, por exemplo, o fogão a lenha é maravilhoso, mas de onde está vindo essa lenha, né? Será que ela é uma lenha de desmatamento? Então, a energia, por exemplo, a energia que a gente utiliza, a energia elétrica, é uma energia um pouco mais limpa, né? E, enfim, e também existem muitos pratos, né? Não esqueçam que eu fiz um curso de alimentação viva na Croácia. Então tem muita coisa crua que dá para ser feita. Meu Deus! Você estava falando da adequação aí, por causa do preço do gás. Do gás. Mas até adequação também pela alta dos alimentos, que tá um troço... A gente recebeu aqui o Bruno uma vez, na Casa do Arroz, e o dono do supermercado, ele percebe isso mais facilmente, né? A substituição de coisas. Por exemplo, como a venda de carne caiu, as pessoas estão trocando proteína, estão consumindo mais ovo, carnes mais baratas, frango, carne de porco. Claro. Isso tudo também é uma coisa que você também tem que... Isso, para mim, tem um impacto muito enorme, significativo, né? Num restaurante, para montar um cardápio, né? Hoje a gente tem aí o quilo do filé mignon no supermercado girando em torno de R$100. Uma loucura, né, cara? Como é que eu vou colocar um prato... Quantas pessoas vão pedir de filé mignon no restaurante? Porque a gente tem que entender também, que às vezes as pessoas não entendem, que o restaurante tem que ter a margem de lucro dele, que ele está pagando luz, está pagando gás, está pagando funcionário, né? As pessoas não podem querer que tenha o mesmo preço que compra no supermercado. Lógico. Então, assim, nesse ponto é que a gente trabalha justamente com a criatividade. Então, poxa, o que eu posso fazer com outro tipo de carne? Como é que eu posso transformar um frango, que é baratíssimo, num prato extremamente saboroso? Entendeu? Como é que eu posso substituir? Eu lembro que há pouco tempo eu fui no supermercado e fiquei chocada com o preço do tomate. Não compro. Eu não vou comprar, vou substituir por algum insumo que esteja mais em conta, né? E vamos usar a criatividade. Sim, sim. E por um lado, tudo tem um lado bom e um lado ruim, né? Existe esse lado ruim desse impacto no preço, claro, né? Dói no bolso de todo mundo, né? Principalmente quando diz respeito à cesta básica do brasileiro. A gente tem que lembrar que a maior parte do brasileiro, né, vive até com um salário mínimo. Então, isso tem um impacto muito significativo na vida dessas pessoas. Mas, por um outro lado, existe uma coisa que a gente se prende muito, que se você for pensar, eu, você, a gente se prende normalmente a uns 10 gêneros alimentares. A gente compra sempre as mesmas coisas para nossa casa. As pessoas comem o que de salada? Alface, tomate, às vezes um repolho.
a diversidade que a gente tem no Brasil de produtos, era para a gente estar comendo 100 produtos diferentes. A gente tem taioba, tem bertalha, tem azedinha, tem caruru. A gente tem coisas maravilhosas que a gente não come, né? Que a gente deixa, a gente fica preso. Né? A gente come de fruta, maçã, banana, laranja. Não é isso? É. No dia a dia da nossa casa? Sim. Às vezes a fruta da época, né? Da estação. Antes fosse a fruta da época, hoje em dia a gente não tem fruta da época, a gente tem as frutas praticamente o ano inteiro. Antes fosse fruta, porque as frutas da época são mais baratas. Sim. Né? A gente tem um país tão rico em termos de solo que a gente consegue ter fruta o ano inteiro. Mas o ideal é que a gente comesse as frutas da época porque são produtos mais baratos. Sim. Agora, olha a quantidade de fruta que a gente poderia estar comendo. Só de manga, quantas espécies de mangas existem? Banana, quantas espécies? Jabuticaba. Assim, a gente tem frutas fantásticas que a gente não come, né? Muito legal ver tanta brilho nos olhos, amor envolvido, né, nesse assunto. Eu acredito que em todas as famílias, né? Não sei se a pandemia também trouxe isso, cozinhar, o se inteirar do assunto, os temperos, a cozinha mais próxima, até nas construções. A cozinha ficava isolada, agora a cozinha faz parte da sala. A cozinha, a gente fala da cozinha americana, né? Que é aquele Exatamente. Isso. Exatamente. Lá em casa, é raríssimo quem entra pela sala, entra pela cozinha. Então é um lugar de amor, né? A cozinha é o coração da casa. Sim, sem A dúvida. cozinha é o coração de uma casa. Você falou do jovem que tem desejo. Muitos nem têm, porque não vê possibilidade na gastronomia. Mas Exatamente. quem está nos assistindo e de repente tem já essa tirada assim para a vida, esse desejo. Ou que, né, talvez tenha ouvido hoje pela primeira vez, mas que tenha ressoado, né, tenha despertado alguma coisinha. Sim. Qual o conselho da Letícia, essa pessoa tão experiente no ramo? Então, eu acho que essa pessoa que, assim, que não tem nenhuma experiência, não sabe para onde ir, é começar a pesquisar, é fazer o que eu fiz quando eu comecei, né? Vou pesquisar. Hoje em dia a gente tem, né? A gente tem internet, que é uma ferramenta maravilhosa, que na minha época eu tinha que ler a Enciclopédia Barça. Hoje em dia todo mundo tem Google. É verdade. Então, assim, a gente tem muita coisa no YouTube, a gente tem muita coisa no Instagram. A cozinha, né, ao mesmo tempo que parece, às vezes, a alta gastronomia, que parece, às vezes, inatingível para muitas pessoas, a cozinha, ela é generosa. Eu vou te falar de coração. Todos os grandes chefes, todos os chefes que eu conheço, os meus amigos, são de uma generosidade, porque eu acho que quem trabalha com comida acaba se tornando generoso, ou já era generoso antes. Né? Então, assim, essas pessoas compartilham muita informação, muito ensinamento. Então, assim, eu acho que num primeiro momento é fazer um mergulho na internet, pesquisando boas referências, sabe, bons restaurantes, e olhando isso e tentando buscar cursos, né? Hoje em dia também a gente tem muitos cursos online, remotos. Se na sua cidade não tem uma boa escola, não tem um lugar onde você se inteirar, você de repente pode começar por um curso remoto. Tem cursos que são baratos, né? E às vezes aparece cursos para mim assim, tem, por exemplo, tem uma grande chocolatier, uma chefe chocolatier, que ela é da Escandinava e ela dá curso remoto. Então, assim, quem estiver aqui querendo se especializar em chocolate, tem a possibilidade hoje de fazer um curso com uma grande chefe. Eu tinha que ir para a Croácia na época. A pessoa não precisa mais Agora viajar. não precisa mais. A pessoa faz um curso remoto com uma das melhores chocolatiers do mundo, que está lá na Escandinávia, né? Então, isso é fantástico, assim. E tem coisas boas e gratuitas? Tem muita ferramenta boa e gratuita. Principalmente para dar um pontapé inicial, tem muita informação gratuita. É buscar boas referências, procurar grandes chefes e muita informação gratuita. Muita informação gratuita. É porque eu vejo assim, hoje no dia a dia, você vê surgindo muita gente vendendo comida, cara. Por necessidade. Exatamente. Porque acho que a gente sabe que a comida é algo que é consumido, não tem jeito, você não vive sem. Necessidade essencial. E é um negócio que tem uma margem boa, você consegue uma coisa boa. Então tem muita gente, onde você vai tem alguém, minha mãe cozinha bem, eu vou fazer quentinha para vender. Tem um amigo que vende isso também, tal. Mas é bom as pessoas também não olharem, lógico, não estou assim, é a necessidade. As pessoas estão buscando opções de melhorar a sua qualidade de vida. E tem quentinhas maravilhosas. Mas as pessoas também não precisam, no desespero, fazer qualquer coisa para vender, se elas podem ter também, como você falou, referências boas. Vai que uma coisa que surgiu pela necessidade
de repente vira uma coisa mais séria, a pessoa de repente viu que ela tinha talento para abrir um baita. Tem várias histórias assim. Tem no Rio de Janeiro, na praia, tinha um vendedor de hambúrguer vegano, vegetariano, o Harry Burger, que a coisa começou a fazer tanto sucesso que ele hoje tem várias lojas pelo Rio. Ele vendia na praia. Então, assim, tem várias histórias de sucesso, assim, de pessoas que começaram, né, com uma coisa pequena, desenvolveu um produto, aquilo caiu, fez muito sucesso. Nossa, tem muitas histórias, assim, e que a coisa fez sucesso e foi crescendo, né? A gente tem outro exemplo, né? Eu ia pro Rio, né, a praia, tem o sorvete Itália, que era um sorvete que você só tomava na praia. Hoje em dia você tem lojas da sorveteria Itália espalhadas por várias cidades, né? No Rio você tem uma em cada esquina. Então, assim, são produtos que começaram pequenos e cresceram. Agora, essas pessoas, já vou dar um conselho prático, né? Só tem que ter muito cuidado com essa margem de lucro que você está falando. Porque muitas vezes essas pessoas que são, assim, amadoras, elas não conseguem contabilizar todos os custos, elas não contabilizam muitas vezes o preço do gás, não contabilizam a luz, não contabilizam corretamente o custo do alimento, porque existe ciência para isso. A gente tem perdas, margem de perda em cada alimento. Sim. Então, assim, muitas vezes elas estão vendendo, às vezes, barato, achando que estão ganhando, quando, na verdade, elas estão tendo prejuízo. Então, assim, isso é um alerta que eu deixo, porque eu acho que, assim, existe mercado para todo mundo, acho que é importante esse vendedor de rua, e acho que deles nascem produtos, assim, fantásticos, sabe? Eu adoro provar comida de rua, tá? Adoro, adoro. Mas é só para eles terem realmente atenção Isso também tem no YouTube, né? Como você custear corretamente o seu prato, como você colocar todos os seus custos, né? Custos que às vezes as pessoas não imaginam que elas estão tendo. Enfim, é um muito alerta. Aquela pitada da necessidade, e aí vem a criatividade, e aí você tem que estar de olho, né, nas margens de lucro, esse misto todo, né? Exatamente. Essa consultoria que você presta, por exemplo, tô querendo abrir um negócio, sei que a Letícia Vilar é uma mulher de referência que dá consultoria. É fácil de achar? Independente de quanto você cobra, não, mas eu quero uma pessoa de referência porque eu quero fazer um negócio bem feito. Deixa suas redes sociais também. É possível te achar, te contratar? Tem lá meu Instagram, Letícia Vilardo, tem minha página, eu tenho uma página também, leticiavilardo.com, com todos os meus contatos. É fácil, não é difícil, não. Eu sou bem acessível. É difícil não responder. Às vezes, assim, ex-alunos, com frequência as pessoas me entram em contato comigo. Hoje mesmo, tirei um monte de dúvida, mas aí era de um restaurante que eu dei consultoria. Mas, assim, ex-alunos que eu dei aula 12 anos atrás, no final de semana, me mandam mensagem 8 horas da noite. Olha só, eu tô fazendo um risoto aqui. O que você acha melhor? Vai ficar melhor vinho branco ou vinho tinto? Isso é verídico, tá? Aconteceu no final de semana, esse final de semana. E eu dou com o maior prazer, assim. Gente, eu tenho muito prazer em compartilhar o que eu sei, né? O que eu tive a oportunidade, o pouco que eu aprendi. Eu me sinto a minha missão é compartilhar isso. E deve dar uma sensação boa de dever cumprido quando você presta consultoria e o troço deslancha, né? É gratificante. Perduram até hoje, creio que sim, né? A maioria das consultorias que você faz. Tenho resultados aí de sucesso de anos e anos e anos, assim. Grandes restaurantes, ou restaurantes, por exemplo, esse último projeto que eu fiz nesse hotel, que é o Hotel Fairmont lá em Copacabana, o restaurante é um sucesso estrondoso, é um restaurante fantástico. Claro que não fui só eu, né? Tem muitas pessoas envolvidas nesse projeto, grandes profissionais, mas é uma referência hoje entre os melhores restaurantes do Brasil. E eu morro de orgulho desses meus filhos, né? Dizem, como é que tem aquela história, né? Que para você ficar tranquilo, para você ter o dever cumprido, você tem que ter um filho, escrever um livro e plantar uma árvore. Olha, eu já plantei tanta muda de alimento, sabe? Já tive 2 filhos e já escrevi 2 livros. Fala do... Letícia. Então, eu tenho 2 livros. Onde que acha para comprar? Qualquer livraria Saraiva, Amazon.com você encontra. Alimentos Funcionais, volume 1 e volume 2. O 2º volume é focado muito mais em emagrecimento e o primeiro livro em alimentos realmente que vão te dar algum benefício além da parte nutricional básica, né? Legal. E é muito interessante porque a gente lista cerca de 30 alimentos em cada um dos livros e tem receitas minhas que você consegue executar desde o café da manhã, pratos para café da manhã, almoço, lanche da tarde e jantar. Para quem quer ter uma refeição mais saudável, livre de alimentos que sejam nocivos. Muito bacana. Quero fazer aquele jogo rápido com a Letícia. Bacana. Aquele ovo frito, bem rápido. Aquele miojo, 3 minutos. Meu Deus, Ovo frito. Miojo não. Então, vamos lá. O que vem primeiro na mente aí da Letícia? Um sonho.
Hoje meu sonho é poder compartilhar, realmente. Acho que para mim está muito claro essa minha missão, assim, de poder compartilhar os meus conhecimentos com outras pessoas, né? Ter esse espaço aqui na nossa região, dar a oportunidade que eu pude ter para outras pessoas. Esse é o meu sonho hoje. Sim. Não, Letícia, você entendeu errado. Um sonho, o céu de caramelo, o céu de leite, o céu... Não, sonho é sempre tradicional. Sonho mesmo, fui, para. Você sabe que outro dia eu fui numa padaria? Você sabe que outro dia eu fui numa padaria, tava assim, sonho e o pequenininho assim, cochilo. Boa. Sensacional, boa, né? Muito boa criatividade. Carne mal passada, bem passado ao ponto. Sempre mal passada, sangrando. Alfajor ou brigadeiro? Brigadeiro. Sopa é janta? Para meus dias de dieta, sem dúvidas. Café ou chá? Você já falou. Não tomo café. Eu sou muito sensível à cafeína. Chá. Sempre tomo chá, todos os dias, com muita frequência. Cerveja ou pinga? Não é pra se embriagar, não. É pra cozinhar. Cerveja não faz parte do meu universo. Nem pra cozinhar. Cachaça, sim. A gente tem cachaças maravilhosas. É um outro produto brasileiro que tem identidade, que está começando a crescer lá fora, que eu tenho muito orgulho, as cachaças. E aqui na nossa região a gente produz cachaças sensacionais, premiadas em concursos. Adoro cachaça. Aqui tinha até o projeto Cachaça, Café, Chorinho, que tem rodou várias cidades aqui. Né? Sim, muito bacana. Inadmissível em um prato? Tá ruim, mal executado. Chuchu é dispensável? A chuchu é uma delícia, desde que bem feito. Dizem que o chuchu é o quarto estado da água, né? É o sólido, o gasoso, como é que é o líquido e o chuchu. Mas tudo que a gente come, pelo menos 90% vai ser água. Então o chuchu é essencial, bem feito, gente. Tudo é possível. Não existe ingrediente que você possa dispensar. Você consegue fazer mágica com ele. Né? Chuchu é barato. Então, assim, é uma ferramenta maravilhosa de trabalho, né? Tem um prato clássico aí que eternizou a Carmen Miranda, né? Um outro ícone, né, na nossa história, né? Que é o camarão ensopadinho com chuchu. Isso faz parte da história do Brasil, não. De maneira que não vamos negligenciar o chuchu. Dispensável nada. Menos é mais na cozinha também? Sim, menos é mais. Sempre. Ganhar pelo coração ou pelo estômago? Tem muita gente que tem o estômago no coração e tem muita gente que tem o coração no estômago. O ideal é conquistar pelos dois, por ambos. Pelos dois, equilíbrio, né? Exatamente. Comida preferida? Comida bem feita. Claro que eu tenho, né, assim, aquela circula aqui um sangue italiano, mas é comida bem executada. E sua palavra aí, suas considerações finais da noite de hoje. Coisa. A gente, da nossa parte, né, Pui? A gente só tem mesmo a agradecer. Que noite, que aprendizagem. Eu que, pra mim, gente, que passeio. De verdade, assim, é uma honra estar em Barra do Piraí hoje, né? Um lugar que eu passei anos e anos e anos da minha vida, né? Onde hoje eu crio meus filhos moram em Barra do Piraí. Então, assim, para mim é muito gratificante estar aqui contando um pouquinho da minha história. Sou apenas uma cozinheira assim, rodada, né? Mas sou uma cozinheira que exerço o meu trabalho, assim, com muito amor, com muita dedicação. E eu acho que é isso, né? Assim como vocês, né? Tudo que a gente põe amor, que a gente põe no nosso coração, dá certo, sim. Né? Faz total diferença. Esse é o segredo da vida, né? A gente fazer as coisas com paixão, com amor, fazer o que a gente gosta e sem esquecer, acho que o outro, né? Acho que hoje mais do que nunca, assim, na minha vida, eu vejo que tudo que eu fizer, se eu tiver um impacto positivo na vida das pessoas, se eu puder ajudar de alguma forma outras pessoas, eu vou estar ganhando mais ainda com isso. Sim, que lindo. Parafraseando o nosso querido pastor Celso, ele fala que não há melhor maneira de você trazer sentido para sua vida quando você faz sentido na vida das outras pessoas. Perfeito. Né? Isso ecoa, assim, constantemente no dia a dia. É isso. Às vezes nos pensamentos que a gente tem, o que eu posso fazer pela vida da pessoa, né? Exatamente. E às vezes, né, tá no nosso dia a dia, às vezes uma coisa básica, fácil às de vezes fazer, uma palavra. A gente tá tão distraído e não percebe, né? Tão focado às vezes na gente mesmo e tem tanto que a gente podia estar fazendo pelo outro. É verdade. E a gente que queria deixar uma bacana. lembrança para você do nosso patrocinador. Ai, que delícia. Vamos aproveitar bem, não vai? Vai. Obrigada, gente. Hoje a noite está cercada aí do ramo, né, da Letícia. Maravilha. Muito obrigada. E a gente agradece novamente, agradece você que está aí, né, até agora, junto com a gente. Gratidão por mais uma noite maravilhosa, por mais um convidado sensacional. Obrigado você que esteve aqui com a gente até agora. Muito obrigado pela tua companhia. Lembra que a gente está aqui todas as segundas, às 8 da noite.
deixa o teu like, deixa a tua curtida, segue a gente lá no Instagram, segue a Letícia Vilardo lá nas redes sociais dela também, se interessou, quer saber mais sobre a vida dela, sobre os assuntos dela. Isso aqui deu o quê? 2 horas de papo, que não é nem isso da diferença que é ela muito tem mais, Não, e se tiverem perguntas, só mandar lá no meu Instagram que eu respondo também. Ótimo, ótimo. Obrigado, tá, Letícia? Verdade, Foi um prazer. Muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade. Quero ler, para a gente concluir, um provérbio. Melhor é um pedaço de pão seco com paz e tranquilidade do que uma casa onde há banquetes e muitas brigas. Um beijo para vocês. Boa noite. Segunda que vem. Tchau, tchau.